Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lendo Mentes. Eu sou o Leonardo Weinder, o seu apresentador. E hoje, no episódio 41, a gente está com um convidado mais que especial, a segunda participação aqui do Igor Eckert. O Igor, ele é nutricionista e trabalha muito com práticas baseadas em evidência e tem uma ênfase muito legal sobre isso nas redes sociais. É um prazer estar aqui falando com ele e a gente vai tocar sobre diversos assuntos, principalmente sobre por que ele entrou nas redes sociais para trabalhar com isso e quais são algumas das questões que a gente não entende muitas vezes sobre pesquisa e como essa pesquisa ela pode ser também aplicada no nosso dia a dia. Então, Igor, quero primeiro te agradecer muito por ter topado vir aqui de novo. Eu fiquei muito, muito contente mesmo, porque eu sou um baita fã teu, tu já sabe disso. Eu gosto muito do teu trabalho e muitas das pessoas que eu converso também valorizam muito o teu trabalho, porque realmente impacta a nossa prática clínica. Eu não sei se alguém já te falou isso com todas as letras, mas com certeza impacta, porque faz com que a gente repense muito das tomadas de decisões que a gente está fazendo. Então, quero primeiro te agradecer de novo por ter topado e eu estou muito contente de estar aqui contigo hoje. Cara, muito obrigado. É sempre uma honra, sempre um prazer receber convites assim. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto e também gosto muito de ver justamente esse reconhecimento, né? É muito gratificante para mim poder ouvir qualquer tipo de comentário. Tipo, eu realmente passei a entender melhor alguma coisa que eu não tinha tanta clareza, ou agora eu consigo enxergar onde que eu estava errando, alguma coisa assim. É sempre um relato assim muito gratificante. Eu fico muito feliz em continuar com esse trabalho, sabe, que eu acredito fortemente na importância dele. Que legal, que legal. Igor, então assim, pra gente começar e até a gente vai ir para vários assuntos aqui hoje, né? Eu acho que essa é a ideia da gente poder tá tocando sobre tudo isso. É a tua segunda vez aqui no programa. Então eu queria que tu falasse um pouquinho. Tu já falou na primeira vez um pouco da tua trajetória. Acho que na medida que tem outras pessoas que não te conhecem, que estão te escutando pela primeira vez, vale a pena só te apresentar um pouquinho. Sim. Mas além disso, como que foi a tua trajetória para entrar nas redes sociais e para trabalhar com a temática que tu trabalha, que é realmente evidências em saúde, falar sobre pesquisa. Como é que foi essa entrada e por que tu decidiu fazer isso? Não foi uma entrada... Acho que foi um caminho pouco convencional, acho que comparado com muita gente que entra no mercado digital para produzir algum infoproduto, para vender alguma coisa, seja para de fato trabalhar, né, como integralmente produzindo conteúdos na internet, ensinando, que muita gente faz isso, né, eu acho que é meio que o que eu estou fazendo nesse momento agora. Foi uma entrada um pouco convencional porque não foi muito por esse caminho, não foi, eu já tinha uma expertise, agora eu vou aproveitar, né, o que eu posso oferecer para as outras pessoas, mas sim foi uma forma de me forçar a estudar mais. Eu sempre tive um interesse muito grande durante a faculdade, acho que já me apresentando novamente, né, para quem ainda não me conhece, eu sou formado em nutrição pela Universidade Federal de Ciências da Saúde, aqui de Porto Alegre. Em 2021 me formei. E desde o início, assim, eu sempre adorei muito ajudar as pessoas, eu sempre gostei muito. Na escola também era a mesma coisa, meus amigos mais próximos, assim, a gente estudava junto e tinha um amigo meu também que era o Fábio, que a gente tinha mais contato, e na época ele precisava de alguém para ter algum compromisso para realmente estudar para as provas e tal. E eu muitas vezes era essa pessoa, sabe? E era legal para mim, porque eu via que eu estava sendo útil para ele, eu estava ajudando ele, eu estava me ajudando também, porque eu estudava mais, sabendo que eu tinha que estar ajudando ele também. E esse comportamento sempre continuou na minha cabeça, sempre foi muito natural. Então, na faculdade foi a mesma coisa. Eu, olhando as pessoas com dúvidas no grupo da turma, alguém que me vinha perguntar alguma coisa, eu sabia, cara, talvez eu não tenha muitas vezes noção plena, domínio pleno daquele assunto. Eu vou lá e vou procurar para responder, para ajudar essa pessoa. E depois de um tempo, ali para 2019, um pouquinho antes, na verdade, 2018, eu decidi criar um perfil no Instagram justamente para fazer resumos das coisas que eu estava estudando. E aí eu fazia resumo de, sei lá, da fisiopatologia de tal doença, resumo de terapia nutricional para qual doença e tudo mais. Então eu pegava resumos de tudo que era matéria que a gente estava estudando, fazia resuminhos no PowerPoint e tudo mais e botava naquela conta no Instagram, que era uma conta fake, que só os pessoal lá da minha turma tinha, que podia seguir, tipo, eu só liberava pra eles e tal. E aí era cheio de resuminhos, de posts, não sei o quê. E aí eu comecei fazendo isso. Depois de um tempo, quando eu comecei, de fato, a entrar no mundo de prática das evidências, leitura de artigos científicos, o meu interesse por estudo mudou, basicamente, né? Eu fui do interesse de, eu tô estudando tudo que a faculdade está me ensinando, pro interesse de, eu tô estudando uma coisa que eu realmente gostei, eu tô adorando entender isso, eu acho que é muito importante a gente entender sobre metodologia científica, epidemiologia, prática baseada em evidências,
estatística. Então, eu me aprofundei nisso e aí eu comecei a produzir conteúdo sobre isso, só que no meu perfil aberto, normal, né? Que eu seguia outros profissionais e tudo mais. E aí foi um momento em que eu comecei a postar, analisando alguns artigos, analisando algumas coisas que as pessoas tinham muitas dúvidas e tudo mais, e compartilhando meio que o meu processo de aprendizado. E aí as pessoas foram notando, né? Eu acho que primeiro colegas, professores, e aí daqui a pouco pessoas de fora que eu seguia, que eu trocava alguma ideia nos comentários, tipo pessoas bem grandes, assim, do digital, uma parte da nutrição, mas tinha os médicos, assim. E à medida que as pessoas foram notando que, tipo, esse cara tá falando alguma coisa aqui que outras pessoas não conhecem, as pessoas não sabem. Nunca ouvi falar sobre viés em artigo científico. Esse cara tá mostrando uma meta-análise que foi ruim, uma meta-análise que não mostra exatamente o que a conclusão do autor estava de fato mostrando. E aí essa atenção que foi chamando foi gerando um pouco mais de retorno e as pessoas foram começando a entrar no perfil. E aí, assim, meio que eu vi uma oportunidade muito grande em determinado momento, ali foi já para 2020 principalmente, eu comecei a entender melhor que eu tenho um conhecimento aqui que originou do interesse muito grande meu, com uma paixão minha que eu desenvolvi forte, e eu tô vendo que ao mesmo tempo esse conhecimento está sendo útil para as pessoas, está sendo não apenas interessante, mas elas estão se beneficiando disso. Então acho que vale a pena talvez eu investir mais tempo aqui e criar meio que um nome, uma carreira em cima disso, né? E eu acho que minha ideia na época, quando eu comecei a produzir mais conteúdos, foi justamente isso. Eu vou criar uma carreira minha especializada em avaliação crítica da evidência científica. E aí isso vai ser útil para quem tiver interesse em se basear em evidências e entender mais sobre a ciência. É muito legal, né? Porque daí a gente vai vendo toda a tua construção de como tu saiu de uma coisa muito mais individual para ti, para os teus colegas, para os teus amigos, e foi realmente expandindo no que é hoje uma conta que espero que quando esse episódio sair já esteja em 100 mil seguidores, mas Ajuda. quase isso. Sigam né? lá se você não segue. Falta quase. Me sigam, por favor. Please. Mas é muito legal ver isso e até a tua própria evolução na rede social é muito interessante. Da forma que tu foi trazendo primeiro com cards, depois com os vídeos, então é muito legal também ver isso. Pensando nisso, e acho que daí tu já faz bem essa transição falando sobre realmente o que é ciência e tudo mais, e como o teu trabalho ele foi trabalhar nas redes sociais sobre ciência. O que hoje tu diria que tu tá cansado de ver nas redes sociais em relação à ciência, marketing e a saúde como um todo? Um dos principais incômodos que eu vejo, na verdade, das coisas que me mandam, né? Eu não fico... Muitas vezes eu evito até olhar, assim, coisas por conta própria, mas, assim, quando as pessoas me mandam um conteúdo, eu acabo vendo, até porque boa parte do meu tempo ali na internet, no Instagram, é, de fato, respondendo as pessoas, no direct e sempre ajudando da melhor forma possível. E, assim, o que mais me incomoda, o que mais gera, assim, um sentimento muito de indignação, na verdade, é pessoas, assim, com uma aparência em termos de tem um título ou tem uma qualificação específica, uma pessoa que você sabe que vai persuadir muitos leigos, independente da forma como essa pessoa está falando. Ela pode ter uma narrativa não tão boa assim, mas só por aparentar ser o que ela já vai persuadir muita gente. E ela persuade muita gente de ideias que são deletérias para a saúde. E são ideias que podem fazer um malefício direto para as pessoas de fato. Então, sei lá, aumentar o risco realmente de um evento cardíaco. Que seja as pessoas que estão espalhando que estatina faz mal, estatina não é eficaz, estatina não é bom, o LDL, colesterol alto é que é bom para a sua saúde, o baixo não é bom. Se você abaixa muito, você vai ter vários problemas, você vai ter demência. Tipo, inverdades assim, que vão machucar diretamente as pessoas. E outras inverdades que a gente sabe que, ok, a probabilidade de um malefício direto é baixa, mas o malefício que existe, ele vai existir indiretamente. Vai ser um malefício por gastar dinheiro desnecessariamente, perder o foco de outras terapias e outras decisões que ela poderia estar usando, né, tomando na vida dela, e, sei lá, fazendo alguma prática de exercício físico, ou daqui a pouco fazendo outras coisas que ela poderia melhorar a vida dela, e ela está perdendo muito com aquele ritual específico lá que o charlatão está querendo vender, ou aquele suplemento super caro que ela deixa de fazer outras coisas para fazer aquilo. Então, esse é o tipo de coisa que mais me incomoda, assim, quando são pessoas que você vê que convencem o público leigo, convencem as pessoas no mundo real, pessoas que têm muito baixa instrução muitas vezes,
E, na verdade, pessoas com mais instrução, menos instrução em termos educacionais, todo mundo igualmente é enganado, mas o que mais machuca, assim, na minha visão, são as pessoas que têm menos instrução, porque elas têm menos recursos para tudo, elas estão sendo enganadas ainda por uma pessoa que está faturando mais e mais e mais, cada vez mais. Então tem gente... Cara, eu vejo perfis diretos, não vou falar nomes, né? Mas, tipo, eu vejo perfis diretos de pessoas com milhares de seguidores que moram lá na Avenida Barata Ribeiro, lá no Rio de Janeiro, na frente da praia, ganhando cada vez mais dinheiro, e aí o perfil da pessoa, ela tá vendendo um monte de coisa que a gente sabe que não tem benefício nenhum, só umas maluquices. E você vai ver o perfil das pessoas comprando, tipo, sabe? São pessoas que não têm muita possibilidade financeira pra muita coisa. E elas estão sendo diretamente enganadas e o cara tá enriquecendo às custas disso, sabe? Acho que isso é o que acaba me revoltando mais, assim. A gente vê o impacto negativo de verdade na vida das pessoas por desinformação. E é um problema muito grande você convencer as pessoas de que isso tá causando malefício. Porque é difícil você fazer essa prova, essa provar causa e efeito. Tipo, olha só, essa postagem que ele falou, essa bobagem, matou 50 pessoas daqui a 5 anos, 10 anos. Como que você vai provar isso, sabe? Mas de fato está acontecendo, né? São coisas que acontecem porque as recomendações são deletérias. Eu não sei se tu viu, tem um filme novo na Netflix que é Pen Hustlers, que é sobre... Fala principalmente sobre o uso do fentanil, né? E sobre como empresas utilizaram, né? E daí, no final do filme, desculpa o spoiler, mas não faz tanta diferença. Eles sempre citam um estudo. Eles sempre citam um estudo. E daí falam com o autor do estudo. Ele falou, sim, mas esse estudo era com pacientes oncológicos, resistentes ao uso de opiáceos, e a maior parte deles e todos estavam com o estágio 4 de câncer. Ou seja, muitos dos que não morreram por causa do câncer. E daí faz essa avaliação real da evidência e, consequentemente, faz a gente pensar como outras pessoas podem pegar um dado específico, deturpar ele e ter realmente esse lucro em cima. É muito fácil, né? É uma frase que apareceu em um post recente meu, que, tipo, você consegue facilmente mentir falando verdades, né? Você consegue deturpar os dados. Os dados, eles não falam por si só, né? Eles devem ser interpretados por alguém. E não apenas o dado numérico em si, mas um estudo inteiro que tem vários dados, ele tem vários resultados, ele tem várias nuances. Você pode pegar aquele conjunto de informação, selecionar, interpretar de uma maneira específica para ser mais conveniente para você. Ou se aquele estudo não fala o que você gostou, você pode descartar ele ou minimizar ele e pegar uns outros 2 ou 3 que falaram mais, né? Falaram uma coisa mais conveniente para sua hipótese. E aí isso é uma coisa que a gente vê muito nas redes sociais, né? Que é o cherry picking, que é você basicamente selecionar, né, as evidências que concordam com o que você quer dizer, confirmam seus viés, suas hipóteses ali, e só citar elas. E muitas vezes são umas evidências que nem dizem o que você está querendo afirmar. Que eu acho que provavelmente é um dos casos mais frequentes que acontecem assim, no que me mandam. Direto aparece um Reels lá para mim enviado, de algum nutricionista com, sei lá, quantos mil seguidores, falando que creatina é bom pro seu cérebro. Aí o cara cita 2 títulos de artigo. Ele não cita o artigo, ele cita títulos de artigo, que lá tá escrito creatina e saúde do cérebro. Aí você abre o paper, tipo, é uma revisão narrativa, tem alguns estudos preliminares, os autores mesmos falam que é uma literatura... Sim, às vezes até a própria conclusão já diz... Exato. No próprio resumo, às vezes dá pra você ver que, tipo, não foi isso que ele quis dizer. Comprovado, exato. Só que o cara pega só o título e bota lá como se, já temos evidências robustas. É o que a gente mais vê. E isso engana as pessoas. Quanto mais a gente cada vez mais vê isso, assim, antes, eu acredito que alguns anos atrás a narrativa era já autossuficiente, ela já era muito poderosa. Eu acho que hoje, principalmente depois da pandemia, existiu um negócio de, tipo, ficar um pouco mais amplamente difundido a ideia da ciência, de científico, não sei o quê. Então, as pessoas que querem, meio que, seja propositalmente ou não, porque tem muita gente que vai meio que na ingenuidade, elas querem reforçar a narrativa delas, elas sabem que é importante citar algum estudo. E aí pega algum estudo que facilmente você consegue encontrar no PubMed e você coloca lá. Eu acho que esse foi um padrão que mudou, assim, recentemente. Eu acho que hoje em dia tem muito mais gente citando algum estudo para dar algum ar científico para realmente comprovar aquilo. Quando, na verdade, não comprova nada. Né?
E, consequentemente, a gente cai num ponto de que a ciência, ela ainda parece meio inacessível para muitas pessoas e as pessoas acabam não conhecendo o que realmente é a ciência. Uhum, E daí eu te pergunto assim, além das pessoas às vezes não terem esse contato e conhecerem de fato o que que é a ciência e o processo e a metodologia e os métodos que a uhum, gente uhum, tem de uhum, fato, por que que a ciência muitas vezes ela isso tá até na tua bio e eu uhum, quando eu uhum, olhei de novo, né? Óbvio que eu já te conheci, mas eu fui de novo dar uma pesquisada sobre o que que a gente poderia estar aqui conversando. uhum, E uma das coisas na tua bio, no teu Instagram, tá de não fazendo a ciência não ser um bicho de sete uhum, cabeças. uhum, uhum. E por que que a ciência ela é vista como um monstro de sete cabeças, ao menos por muitas pessoas? Sim, sim, sim. Falando de profissionais da área da saúde, principalmente, eu acho que tendo a obrigação de saber sobre isso e até algumas instituições colocando na grade curricular. Eu me assustei quando eu fui fazer um levantamento recente, assim, de ver que muitos cursos, seja da psicologia, da nutrição, acho que da medicina é o curso que ainda consegue errar menos, mas ainda erra bastante, porque o mero fato de ter as disciplinas lá na grade curricular não significa muita coisa. Mas, assim, a grande maioria dos cursos, na grande maioria das universidades aqui no Brasil, inclusive nas universidades federais, carecem das disciplinas básicas que a gente deveria ter para entender a ciência, para entender o raciocínio científico, o pensamento, questões lógicas até, inclusive, que são essenciais para o raciocínio. E a universidade já não prepara a gente para isso. E quando tenta preparar, eu acho que ela erra muito feio. Ela erra muito feio. Ela traz umas complexidades difíceis de entender, que às vezes até o professor tem dificuldade de compreender e de passar para o aluno. E aí o aluno já pega aquilo ali como um negócio complexo, porque o cara que está ensinando muitas vezes está ensinando de uma forma confusa, não muito clara, não é muito palpável, ele só vê alguns termos ali muito longe da realidade, muito abstratos, ele não consegue ver aquilo ali fazendo sentido na vida dele. E também, cara, eu acho que por um viés muito importante do nosso, como é que o ser humano funciona, a gente tende a se afastar dessas complexidades da ciência. Porque o único propósito da ciência é nos aproximar da verdade. Tipo assim, a gente quer chegar nas melhores respostas possíveis, certo? Pelo menos dentro da saúde. Então, o único propósito dela é esse. E para fazer isso, ela vai fazer o que for necessário. E o que é necessário para chegar nas melhores respostas? É o maior rigor metodológico possível nos testes, nos experimentos, nos procedimentos. Tudo que a gente vai fazer tem que ter o maior rigor possível para se livrar de viés e chegar numa resposta boa. Tudo isso é muito moroso, é muito chato. E quando a gente faz um processo muito, muito, muito cansativo, chato, extenuante, é rigoroso, é difícil, é complexo muitas vezes para entender como que a gente vai implementar o melhor possível para chegar nas melhores respostas possíveis. Para chegar num negócio que não é atrativo pra gente. Porque aí entra o problema do viés humano, né? A gente não se atrai pelas melhores respostas necessariamente. É um negócio que a gente pensa que seria moralmente correto, que seria ideal, é o ético. Mas não é atrativo. Não é atrativo saber que uma coisa não funciona. Não é atrativo saber que aquela terapia que eu achava que era super bacana, fazia sentido, na verdade causa um malefício para o meu paciente. Não é legal. Eu quero que as coisas funcionem, quero que sejam boas, eu quero que as coisas deem certo, eu quero que... A gente tem muito essa vontade, essa atração por dar certo. Até porque isso também está relacionado com a dissonância cognitiva, Uhum. né? De quanto também tu está investido naquilo e quão difícil é para ti poder realmente perceber que aquilo que tu colocou tanto tempo, tanto esforço, pode não estar tão certo. Pois é. Não, perfeito. E aí você entra numa complexidade maior ainda, né? Porque você já pode ter alguma crença prévia sobre aquela ideia, aquela prática, aquele assunto. Você já pode ter conflitos de interesse grave em relação àquilo ali. Então você pode, não necessariamente você tem particularmente uma vontade de que aquilo ali seja verdade ou não, mas você já se beneficiou daquilo de alguma maneira. Você tem, de alguma forma, algum conflito de interesse com aquela ideia, seja financeiro ou intelectual ou acadêmico, enfim, que não vai ser muito legal para sua vida se a resposta for negativa. E aí você se afasta do método que vai te deixar, né, vai te levar a melhores respostas e para as respostas mais corretas. E aí, assim, eu diria que é muito contraintuitivo, assim, para a mente humana se aproximar da ciência, do método científico. E assim, a gente consegue pensar em várias razões pelas quais as pessoas se afastariam da ciência, além da questão do viés e além da questão
de como que é ensinado e tal, mas eu acho que essas duas são as partes principais, assim, a gente não ensina direito e a gente tem muito incentivo para não querer chegar nas melhores respostas, nas respostas certas. Acho que é isso. Acho que a gente poderia ficar o podcast inteiro falando sobre isso, mas ao mesmo tempo não é só o nosso objetivo. Sim. Mas eu sempre gosto muito tem uma citação, né, do Richard Feynman, que é um grande físico, que ele fala, né, que eu prefiro ter perguntas que não podem ser respondidas do que respostas que não podem ser questionadas ou perguntadas sobre, perfeito, né? adoro essa frase. E daí isso faz a gente pensar, né, sobre como a gente, mesmo que a gente está realmente investindo em algo, talvez o passo correto é, ok, eu tô investido nisso, mas eu posso também estar errado. E daí, de novo, mexe com várias questões e a gente entende. Eu acho que essa é a lógica, né? Não é um julgamento de valor sobre essa tomada de decisão, mas entender que essa tomada de decisão, ela pode e, na verdade, precisa ser revisitada sempre. Não, eu acho que completamente. Um dos principais, assim, um dos principais pensamentos que eu acho que seria muito legal que a gente tivesse, assim, desde sempre. Acho que é impossível ter, porque seria um negócio muito utópico, assim, mas seria ideal a gente não se prender, não levar para o pessoal práticas, coisas que a gente faz, sabe? Seja prática clínica de prescrever alguma coisa, ou seja no mundo real. Tipo assim, eu tomo um chá, eu tomo um remedinho específico, eu tomo aquele suplemento, e eu acredito muito fortemente que funciona, porque tive experiências prévias. Eu tenho uma predileção a acreditar, uma inclinação a acreditar que coisas naturais, elas tendem a resolver, a ajudar a gente a sanar problemas e tal. A gente tentar dissociar isso um pouco das preferências pessoais. Tipo assim, tá, eu reconheço que eu tenho o primeiro passo, né, seria reconhecer que a gente tem essa predileção. Tipo assim, eu tenho inclinação a acreditar que coisas naturais funcionam melhor. Reconhece isso, tipo, deixa isso claro pra você mesmo, antes de você pensar racionalmente sobre aquele negócio. Tipo, separar, tá, o que eu gostaria e o que eu tô pensando racionalmente. Um exemplo que até eu nem tinha pensado quando me mandaram, mas um cara comentou, uma pessoa comentou ali no story. Foi de uma notícia que falou que, treino de força é melhor do que cardio para redução de peso corporal. Era estudo com paciente diabético, que a ideia era ver se cardio ou aeróbico ou cardio mais aeróbico, qual a modalidade que era melhor para controle glicêmico. Pessoas com diabetes que têm um IMC muito baixo, já é magro. Tipo assim, você não é um diabético que tem obesidade e que está diabético por causa da obesidade. É por questões genéticas ou outras que ele está diabético e ele não tem muito para onde correr em termos de peso. Tipo, não dá para você ficar daqui a pouco desnutrido, né? Então você não tem como mexer muito no peso. Você tem que controlar de outras formas. Como? Exercício físico é uma das formas que a gente sabe que controla. Mas qual modalidade que é melhor? Então eles fizeram esse teste para ver o que seria melhor. E aí, no final das contas, você teve uma diferença, uma vantagem muito pequena para controle glicêmico no grupo que fez só musculação versus só aeróbico. Então, tipo, teve uma vantagenzinha, mas ela foi pequena, não foi nem significativa, estatisticamente. E as manchetes, elas não pegaram esse achado. Tipo, elas botaram o achado de peso corporal, nem falaram nas notícias que eram pacientes diabéticos eutróficos, tipo, que é uma população bem específica, e começaram a falar que o treino de musculação emagrece mais. E aí, o que eu poderia cair, o erro que eu poderia cometer? Eu odeio cardio. Tipo, assim, eu acho muito chato. Eu gosto de musculação, até, né? Sim, pessoas falaram fake narrative. Exato, né? E aí, assim, você julgar. Se tu estiver nos assistindo, avalie o Igor. fazer um react. Dá um react pra nós aí pra gente chegar nos 100 mil. Mas eu poderia muito bem, né, tá um pouco mais interessado em ler esse estudo com um olhar otimista pro grupo que fez musculação e falar assim, não, calma aí, tem alguma coisa aqui, porque tem um sinal positivo, deve funcionar, deve ser melhor. Porque eu detesto cardio, eu gosto de musculação. E um cara comentou, você tem um interesse sim, porque ele já me conhece, sabe dos meus hábitos, e falou que, mesmo assim, eu confio que você vai conseguir separar o seu viés. Quando eu olhei pro comentário, eu falei, cara, muito legal esse comentário, assim. Eu nem tinha pensado. Tipo, a minha intuição não foi nem de ler o estudo com um olhar mais positivo. A minha intuição foi ler com um olhar super cético e de pensar, a princípio, gente, é igual. Não tenho nenhuma razão para acreditar que os dois sejam diferentes. Agora eu vou ler o estudo e vou ver se o estudo me convence de uma forma sólida a acreditar que o grupo musculação de fato foi superior na perda de peso do que o grupo cardio. Então eu vou, a princípio, começar com a ideia de que, olha só, nada me faz acreditar que os dois sejam diferentes entre si. Para mim é a mesma coisa. Você não vai me convencer do contrário. E me prove isso. E aí, quando a gente lê o estudo, ele não convence de forma tão
sólida assim, né, e tão forte a ponto de dizer que realmente um é melhor do que o outro. Na verdade, ele mostra que os dois são muito iguais no resultado em si. E eu acho que isso é uma das coisas que a maioria das pessoas acaba não fazendo antes de ler um estudo. Tipo, eu não coloco claramente pra mim. Essa, inclusive, é uma coisa que eu vou fazer uma publi já do Interpretando a Evidência, porque no módulo 6 é o módulo de leitura científica, que inclusive eu ensino como a gente faz para ter essa minimização de crença prévia, que é um negócio que eu chamo que a gente consegue implementar o raciocínio bayesiano de forma mais adequada. Que é, tá, o que você acredita sobre aquele assunto? Qual é o resultado que você quer que ele te mostre? Qual a conclusão que você quer que ele te mostre? Tá, é essa, anota, e agora sim você vai ler esse paper, sabendo que a sua crença prévia era aquela. Agora você vai ler, e isso, obviamente, a ideia é você ficar muito mais alerta e consciente de que, ok, eu tenho esses viéses, não vou deixar eles me enganarem. E muita gente Eu não acho faz que isso. essa já é uma baita dica para o pessoal que está realmente querendo ler artigo científico. E, de novo, provavelmente as pessoas que estão lendo um artigo científico, elas estão vindo de um background ou tem uma história que levam elas a lerem aquele artigo de uma determinada maneira. E a gente faz isso o tempo inteiro. Então também é interessante da gente ir fazendo isso. E daí tu falou, né, de vários fatores que podem realmente estar influenciando a forma que a gente está não só consumindo a ciência, mas que a gente está lendo, né? Como que tu pensa que as redes sociais elas têm influenciado, então, essa discussão sobre a produção de ciência? Até pensando assim, tu falou um pouco sobre um título e daí uma super extrapolação desse título, nem tanto dos dados. Sim. Mas como é que tu vê isso, né? Como é que tu vê as redes sociais nesse sentido? A gente vê muita coisa, assim, tem muita disparidade, né? Assim, tem várias bolhas diferentes dentro da rede social, acho que esse é um ponto importante. E em muitas bolhas a gente vê, assim, discursos totalmente contrastantes, né? A gente vê alguns discursos que é o pessoal, tipo, a indústria farmacêutica domina tudo. Os estudos que são conduzidos, eles são todos financiados, nada vale de nada. Assim, você vê coisas nesse nível, assim, e convence. Tipo, tem uma parcela gigantesca da população brasileira que vai ser convencida. Tem gente que não é tão extremista, que é um pouco mais, assim... tem alguma parcimônia, assim, na hora de avaliar as evidências, que sabe que tudo bem, olha, nem tudo é confiável, mas você vê que a pessoa usa de algum conhecimento que ela tem para engatar algumas narrativas mais, sabe, que não são necessariamente representação da realidade. Por exemplo, tem um cara lá que... um dos comentários que eu sempre recebo, frequentemente por pessoas diferentes, e hoje eu recebi também, de novo, coincidentemente, que ele falando... a indústria farmacêutica, a gente sabe que ela manipula as coisas, que ela chega nos resultados que ela quer. Inclusive, por que a gente não vê estudos mostrando efeito para suplementos ou coisas que não têm patente? Porque não tem interesse financeiro. Esses estudos não são conduzidos. E assim a gente vê, tá? A visão dessa pessoa é de que não existem estudos clínicos randomizados, grandes, bem conduzidos, sendo feitos e publicados em boas revistas, com coisas que não têm patente, com coisas que a indústria não lucra. E assim, isso certamente não foi ele que chegou nessa conclusão. Ele viu alguém falando isso. E provavelmente foi em rede social. Ele viu algum médico, algum doutor, algum PhD, algum pesquisador, algum influencer que seja, que falou isso pra ele. E ele tomou aquilo como verdade. Isso é muito preocupante, acho que pra mim, assim, porque a pessoa não entende sobre a ciência em si e ela tá achando que ela entende com base em alguma coisa que ela ouviu falar, uma coisa que disseram pra ela num meio, assim, totalmente com mensagens, assim, super simples que você não consegue nem citar uma fonte, nem, sabe? Então, como o Instagram, por exemplo. Então são comunicações muito rasas, rápidas, e as pessoas aprendem as coisas de orelhada, assim, na rede social. É que não aprende, né? Exato, não aprende. Elas só ouvem falar e repetem. Assim, é muito bizarro. E a gente pensa que, nossa, são médicos, são profissionais da saúde, são pessoas formadas, muitos estão formando, que fazem isso, repetem esse tipo de comportamento que a gente imaginaria que não fosse ser cometido por essa parcela da população, mas é. E eu acho que isso é um dos mais bizarros. E assim, existem esses estudos, sabe? Assim, se a gente abre o PubMed hoje e faz uma pesquisa decente, a gente vai encontrar, no último mês, dezenas de estudos que foram publicados em boas revistas, bons ensaios de coisas que não têm patente. Eu acho que um exemplo interessante, por exemplo, são ensaios, muitas vezes, de psicoterapia. Porque, em geral, não tem um grande interesse fármaco sobre isso. E muitas vezes vão ser financiados, por exemplo, por instituições públicas. Exato. Então, chega um exemplo de uma questão que a indústria farmacêutica, talvez. E, de novo, a indústria farmacêutica, ela não é
eu falei até com o Gustavo, né, aqui no podcast, eu acho que uma das coisas que é legal é, óbvio que ela quer lucrar. Exato. Mas a gente sabe que ela quer lucrar, a gente não luta contra isso, mas também existem várias outras questões que a gente vai analisar em um determinado estudo. Até mesmo, por exemplo, o banco de dados aberto para que a gente possa analisar esses dados. Perfeito, exato. E uma das coisas que as pessoas confundem muito é o como que era no passado. Cara, na década de 80, 90, no início dos anos 2000, a indústria farmacêutica fez um monte de coisa, né? Ela exerceu muito mais o poder dela, não só para o lobby, que ainda existe, mas cada vez mais o poder dela reduz, né? Então ela tem que... Você sempre está tentando agir de acordo com os seus interesses, obviamente, mas a sua capacidade de influenciar de uma forma não técnica acaba sendo menor com o passar do tempo. E a gente tem o que meio que mostra que isso está acontecendo. As agências regulatórias, o FDA, a Anvisa, cada vez eles estão mais rígidos, cada vez a gente está pegando mais pesado na avaliação da evidência, cada vez eles estão exigindo mais que os estudos sejam registrados antes de serem conduzidos, que você tenha uma condição de um estudo que não foi pela empresa em si, mas sim por uma empresa terceirizada que não tem relação nenhuma com o financiamento. Tipo, o financiamento ele só existiu, ele está lá, e o estudo ia ser conduzido, analisado e publicado, disseminado, independente do resultado. Então, isso é o tipo de coisa que garante essa confiança a mais na indústria e muito mais do que antigamente. Só que as pessoas não sabem disso. Tipo, você vai ver o pessoal comentando sobre alopáticos, né? Isso aí é tudo vendido para a indústria. Tipo, ninguém sabe que existe uma empresa terceirizada que faz pesquisa para a indústria. E daí eu acho que volta até pro filme que eu comentei anteriormente. A gente entende e tem todo o caráter romântico do que um filme vai chamar a atenção e vai te prender na Netflix e assim por diante, mas corrobora com esse discurso. Não, com certeza. E a gente muitas vezes acaba... Acho que esse é um desafio também muito importante, assim, de comunicação em massa sobre ciência, assim. Existem muitas e muitas e muitas camadas entre, tipo, o que a gente está querendo falar, mesmo tentando simplificar, e o mundo da maioria das pessoas no Brasil, né? No mundo, na verdade, né? Mas vamos colocar no Brasil porque é onde a gente está. E assim, a gente acaba tendo um pouquinho mais de facilidade de comunicar com pessoas da área e tudo mais, né? Que tem algum entendimento. Mas pessoas fora da área, principalmente, existe uma barreira muito maior. E aí a gente fica com uma dificuldade muito maior porque a gente tem que explicar uma série de coisas, uma série de conhecimentos básicos que muitas vezes é desafiador, sabe? E aí eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar melhor em como fazer, assim, no geral. E quando tu fala isso, né, eu volto de novo porque tu falou da bolha, né? A gente fica numa bolha e a gente, por mais que a gente tenha um monte de podcasts que estão falando sobre ciência e tudo mais, é uma bolha e a maior parte das pessoas acaba não consumindo isso. E daí eu acho que o teu trabalho, o trabalho de todo mundo que busca falar sobre ciência é tão importante. Porque, de novo, eu gosto de pensar sempre em análise de redes, nesse sentido, né? Que se eu mexer em um nozinho, eu posso mexer em outros e, consequentemente, trazer um efeito. Então, também acho que o que tu tá trazendo é muito importante. Só reiterando que a admiração também pelo que tu faz nesse sentido. E pensando nisso, Igor, tu falou muito sobre formas de regular, mas eu acho que antes da gente pensar na regulação, a gente tem que pensar em como que a gente lê um artigo. E como que alguém deveria, então, num mundo, não num mundo perfeito, mas de uma forma mais eficaz e talvez até mais eficiente, sim. consumir dados de ciência, seja em artigos, em vídeos e assim por diante? Eu acho que o ponto principal é sempre ver se o que eu tô lendo, ele antes de ver se é confiável ou não, ele é um recorte ou ele é o todo. Acho que é o ponto principal. Porque na ciência, a gente nunca vai conduzir um estudo e chegar na resposta e é isso, acabou. Existem alguns estudos, inclusive, que eles mostram que o mesmo experimento, você conduziu um estudo, recrutou 50 pessoas, testou lá psicoterapia A versus psicoterapia B para sintoma depressivo. Vamos ver quem ganha. Se o time do Joãozinho, um time de estatísticos, analisa esse estudo, quem ganha é a terapia A. Se o time da Maria, a Maria vai lá, tem um time de estatísticos que analisa o estudo. Análise de dados, né? Abre o programinha, analisa lá. Ninguém sabe quem é a terapia A e a terapia B, tá? Os estatísticos, eles não têm noção de quem é cada grupo. Maria vai chegar e falar,
terapia B ganhou. E você coloca mais 200 estatísticos diferentes para analisar o estudo, cada vez eles podem chegar num resultado um pouquinho diferente. Pode chegar em, sei lá, 20% das vezes você ganhou a terapia A, 50% das vezes ganhou a terapia B, e no resto, nos outros 30%, não teve diferença entre os dois grupos. Esse tipo de coisa pode acontecer. E muita gente não sabe. Então, o mesmo estudo, se ele for analisado de diversas formas diferentes, ele pode chegar em resultados diferentes. Então, o que a gente espera de diversos estudos diferentes que foram conduzidos separadamente? Então, estudo A, estudo B, estudo C. Então, são estudos diferentes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes. Eles podem muito bem chegar em resultados diferentes. Uhum. Então, você pegar um estudo único, ou 2 estudos, muitas vezes está longe de ser representativo do todo. É só um recorte. Então, acho que a primeira pergunta é sempre, tá, isso aqui é um recorte do todo, né? Ou eu realmente estou tendo uma visão representativa do que existe sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Muitas vezes a gente vai pegar alguma notícia, alguma reportagem, algum documentário do Netflix que seleciona alguns pedaços da evidência, mas não mostra o quebra-cabeça inteiro. Pedacinhos eles podem enganar. E aí, se alguém está pegando um pedaço da evidência, ok, eu sei que isso aqui é o todo, tá? Eu peguei uma meta-análise de vários estudos, ou eu sei que, na verdade, esse estudo aqui é o maior que existe, é o mais conclusivo, é o que mais foi bem conduzido, assim, a princípio, né? Foi o maior. Então, eu não estou preocupado em isso ser um recortezinho e eu não estar olhando para muitas outras coisas que são relevantes. Isso aqui é relevante para mim. Eu vou analisar se esse estudo realmente responde a pergunta que eu estou querendo responder. Então, essa é a parte de fazer uma boa pergunta. Então, que isso vai preceder sempre, de fato, a nossa busca e a nossa leitura. Perguntas e as hipóteses. Exato. A pergunta é sempre o ponto mais importante. Então, eu tenho que ver, tá, qual é o meu interesse de fato? Discutimos no grupo do curso essa semana, o menino perguntou, tá, qual é o malefício de consumir proteína? Que alguém colocou uma notícia lá de suplementação de proteína, né, whey, não sei o quê. Aí, qual é o malefício de consumir proteína? E aí a gente... Logo a gente já evoluiu para disso, tá, olha só, essa pergunta não tem como a gente responder. Não existe um estudo que vai falar sobre o malefício da proteína. A gente tem que fazer uma pergunta muito mais específica. É o malefício de consumir qual tipo de proteína, em qual dose, em qual população. São pessoas saudáveis, são pessoas com risco de doença renal crônica, são pessoas com insuficiência cardíaca, são pessoas idosas. E malefício para quê exatamente? Para algum prejuízo renal, para algum prejuízo hepático, para, sei lá, outra coisa que você imaginar. Qual o desfecho de interesse? Então, é prejuízo para quê? Em qual dose? Durante quanto tempo de acompanhamento? Para quais pessoas? Qual é o tipo de proteína? Então, tudo isso faz parte de uma pergunta bem elaborada. Então, todas essas especificações, elas vão tornar a pergunta, que é muito genérica, tipo, proteína faz mal? Peixe faz bem? Vegetais faz bem? Para uma pergunta muito mais específica. Consumir 3 porções de vegetais por dia durante 20 anos é melhor do que não consumir vegetais para reduzir o seu risco de câncer coloretal em pessoas adultas saudáveis? Isso é uma pergunta respondível. Se a gente for procurar pela evidência, vai ter alguns estudos que vão diretamente ou talvez um pouquinho indiretamente responder essa dúvida. E aí, a gente tendo essa noção, a gente encontra realmente o que vai responder essa nossa dúvida, e aí a gente sabe que, tá, vai valer a pena eu ler esse estudo. Então, esse estudo é relevante, ele de fato vai tentar responder a minha pergunta. E aí sim a gente vai ler o estudo para avaliar a confiança que eu posso ter nesse resultado. Então, a gente já viu, ok, eu tenho que ver qual é a totalidade da evidência, ou se realmente eu só estou olhando só um recorte ou não. Aí depois a gente vai ver a relevância daquele estudo, ele realmente responde uma dúvida minha, depois que eu fiz uma boa pergunta. Aí o terceiro passo vai ser a confiança desse estudo, ou seja, tá, eu vi que esse estudo é realmente relevante, mas será que dá para confiar? Será que não tem viés? Aí tem um instrumento lá que a gente aplica, tem um passo a passo com 5 critérios que a gente avalia se o estudo tem maior probabilidade de ter viés ou não. Se o estudo tem viés, talvez o resultado esteja poluído e a gente não consiga confiar no final das contas. Aí depois disso, a gente tem que ver se o resultado é conclusivo, ainda tem mais essa. Porque não basta ser livre de viés. Eu posso ter um resultado que não tem viés nenhum. E aí ele diz lá, o jejum intermitente foi melhor do que restrição calórica contínua, promovendo uma perda de peso superior, né, do que o grupo restrição calórica em 5 quilos. Aí você vê, legal, 5 quilos parece ser importante. Mas você vê a margem de erro, que é o intervalo de confiança do resultado. Aí, não, mas a diferença pode ter sido tão grande quanto 10 quilos de diferença, tão pequena quanto meio quilo de diferença. É um resultado que não tem conclusividade. Tem um erro aleatório muito grande ali, você não sabe se o resultado é verdadeiro ou falso, ou se é nulo, ou se é muito bom. E aí, no final das contas, daí teria a última etapa, que depois da conclusividade seria a aplicabilidade.
Tá bom. Eu já vi se o estudo era só um recorte ou não. Eu tô vendo que é todo o relevante da evidência. Eu sei que ele responde uma dúvida clínica minha, de interesse. Exatamente. Eu sei que ele é confiável. Eu sei que ele é conclusivo. Vamos supor que tenha sido conclusivo em termos estatísticos, tá? O resultado ele não tem uma margem de erro muito grande. Agora eu vou ver se, para os pacientes que eu atendo normalmente, ou para esse paciente que eu estou atendendo, esse resultado vai ser aplicável de alguma maneira. E aí essa é a última etapa, que é onde a gente, na interface que eu ensino, né? Onde faz interface direto com a prática das evidências. Que daí a gente, justamente dentro da aplicabilidade que a gente vai colocar, né, o tripé da PBE, que vai colocando valores, preferências e tolerância do paciente, cultura, experiência prévia. Então, esse é um framework interessante que dá pra gente usar, assim, de forma organizada, estruturada, né? É muito legal da gente poder pensar dessa forma, e daí eu acho que isso te instrumentaliza para tu chegar para ler o artigo. Mas aí quais são as sessões, né, que realmente são mais interessantes? Porque tem até estudos que mostram, né, que no decorrer da nossa carreira acadêmica, ou seja, estou lá na minha graduação, ou antes até da graduação, estou lendo um artigo científico, eu vou dar mais ênfase, talvez ao resumo, à introdução e à conclusão. Sim. E daí depois, quando eu vou subindo nessa escada acadêmica, chegando até doutorado, pós-doutorado, a gente vai vendo que daí resultados, método, isso vira mais importante. O que é mais importante e por que tem essa diferença? Eu acho incrível, assim, esse é o comportamento que a gente vê na prática, assim, realmente. Essas pesquisas eu já... Você compartilhou comigo, né, mas eu já tinha dado uma olhada antes também. E, assim, é bem assim, a gente no início pula resultado, porque às vezes é muito complexo, a gente não consegue entender. Pula a metodologia mais ainda, porque, assim, é um negócio de outro mundo, é bruxaria. Então não tem como ler, né? Vamos pular, vamos pro resumo, vamos pra conclusão lá, porque se o autor disse aquilo, ele deve estar certo. A discussão, então... Não, a discussão é melhor ainda, porque ele ainda explica tudo pra mim, tudo mastigadinho, ele cita outros estudos, ótimo, né? Tudo bem, esse pensamento até é legal, porque, de certa forma, você tá pegando um atalho ali, né? Você não tá tendo que interpretar os achados por conta própria, tá? Você não precisa ver se o estudo é metodologicamente adequado ou não. Você simplesmente está olhando para o autor, o que ele concluiu. E aí você está assumindo que o estudo científico publicado, tudo que está lá é correto. Se o autor concluiu um negócio e esse estudo foi publicado, significa que alguém avaliou esse estudo. Alguém leu, tem a revisão por pares, né? Tá numa revista científica, ela tá dando aval para que aquele negócio, né, seja confiável. Então, por que eu vou ler o resultado e o método para ver se foi adequado ou não, se um estudo científico está já me dizendo, na conclusão, o que é verdade e o que é falso, né? O problema é que o estudo científico ser publicado não significa muita coisa, ele só significa que alguém aceitou, alguém topou publicar numa revista, né? É basicamente isso. Só que essa não é a ideia que a gente tem. As pessoas ensinam ciência pra gente como se ciência é um artigo científico publicado, tá ali. Esse achado é verdadeiro. Aí você não questiona, isso é cultural, assim, acho que talvez fora da área biomédica tenha um pouquinho de validade isso, tá? Mas dentro da área biomédica, inclui a psicologia também, qualquer coisa dentro da área da saúde, qualquer coisa que lide com pesquisas em humanos, cara, tá muito longe de ser realidade. A maior parte dos estudos, eles são enviesados, eles têm resultados que não são confiáveis, ou a conclusão dos autores sofre de spin, que é aquele fenômeno, né, aquela tática que os autores usam muitas vezes para dar mais ênfase para certos achados, menos ênfase para os outros, interpreta de forma inadequada, e aí chega numa conclusão que ela vai ser tendenciosa, vai ser enganosa. Então, assim, a gente pula as etapas mais importantes, que seria de resultados e métodos, realmente, que é o que vai interessar pra gente, porque a gente precisa interpretar os achados com o nosso próprio olhar, tirar nossas próprias conclusões, e a metodologia vai permitir com que a gente veja se o estudo foi válido, se ele tem um comparador relevante ou não, de fato, se faz sentido, se ele, de fato, fez uma randomização adequada ou não. Então, tipo, eu tenho um estudo randomizado aqui, mas será que foi realmente? Tem muitos estudos que não são. Não é cego. Pois é, se tem cegamento ou não tem. E não basta dizer que teve cegamento, você tem que dizer quem foi o cegado. Foi o investigador? Foi o participante? Foi os dois? Tem estudo que diz que quem foi, tipo assim, até se o estatístico foi cegado ou não, porque o estatístico tendo acesso a certas informações, ele pode ficar mais inclinado a trocar as análises e tudo mais. Então, é isso que a gente chama de quádruplo, quíntuplo cego, é justamente você cegar tudo que é gente. Mas tem os artigos que vão só falar, fizemos cegamento, e acabou. Ele não vai te mostrar exatamente o que foi feito. E aí, como que esse cegamento foi feito? Como que ele foi garantido? Será que no final do estudo teve quebra de cegamento ou não? E acho que até uma das coisas que tu estava falando, né, que muitos desses artigos eles são revisados por pares.
E para quem já revisou artigo, eu já revisei artigo. Uhum. Então, como funciona muitas vezes, né? Tu recebe um e-mail de uma determinada revista para fazer a revisão de um determinado artigo e tu vai lá e tu lê. Só que é esperado e deduzido que tu tenha o conhecimento sobre metodologia e sobre estatística e assim por diante, e até mesmo sobre aquela temática, para tu poder fazer realmente a análise desse artigo. E não Mas é verdade. muitas vezes é um trechinho do que tá no teu Lattes, do que tá no teu currículo, que a pessoa... o Igor é nutricionista, ele vai com certeza conseguir avaliar se uma dieta carnívora ou baseada em vegetais, ela vai funcionar. Mas tu nunca pesquisou isso, tu nunca estudou sobre isso. Então, também é até importante a gente entender sobre esse processo aqui. E outra, né? Essas revisões, em geral, elas não são pagas, é muito baseado, assim, na boa fé também das pessoas. Na boa fé. E você, cara, é um trabalho voluntário. Então, você não vai ficar despendendo horas e horas e horas para fazer uma análise minuciosa. Teve uma postagem que eu fiz refutando uma das milhares de análises que estavam incluídas em um estudo, né, uma revisão sistemática enorme, que foi publicada no JACC, JACC, eu não lembro agora exatamente qual é o nome completo assim, da revista. É uma das mais famosinhas assim, da cardiologia. E aí, cara, essa revisão ela avaliou o efeito de diversos micronutrientes, né, suplementos no geral, e aí incluindo o coenzima Q10. Assim, isso foi só uma das análises da coenzima Q10 que foi para mortalidade. Teve outras, para outros desfechos. Além de coenzima Q10, tinha vários outros micronutrientes. E eu me dei o trabalho de olhar para a coenzima Q10 porque alguém falou que esse estudo comprovava a eficácia de Q10. Eu falei assim, cara, deixa eu ver se realmente faz sentido. Abri todos os estudos originais, refiz as análises, fui procurar se tinha forest plot ou não, para interpretar de fato os achados e tal. E eu encontrei um monte de furo nesse estudo, só na parte da Q10 para mortalidade. Então, assim, foi um trabalho do cão, tipo assim, fazer tudo isso, né? Imagina a quantidade de horas que tu desprendeu isso. E só pra te falar, é o Journal of the American College of Cardiology. Tá, perfeito. Então, é uma revista bem importante da área. E, cara, tem uma análise extremamente enviesada que não comprova o resultado final e que a gente não tem confiança nenhuma, né, nesse achado. Estudos de muito alto risco de viés e tudo mais. E aí, assim, essa avaliação, para fazer só a avaliação, eu lembro que nesse dia me custou um pouco mais de 5 horas. Fora fazer o post, escrever e tudo mais. Então, é bastante tempo. Imagina se alguém me convidasse para fazer essa revisão, eu não ia fazer essa revisão. Tipo, era uma revisão enorme. Quem é que vai fazer uma revisão minuciosa de tudo que tá lá dentro? Não tem como. As pessoas não fazem. Elas aplicam o checklist do Prisma, elas olham ali se não tem nada muito grosseiramente errado e tudo mais. Mas ninguém vai inspecionar para ver se a meta-análise fez sentido, se os dados estão corretinhos, vai bater, fazer double check. Isso não existe. O peer review não faz isso. E mesmo nas melhores revistas científicas, mesmo até em revisões que são um pouco menores do que essa, as pessoas não se dão esse trabalho. Teve um outro paper no BMJ, que foi publicado em 2021, também fiz um outro post sobre isso, que foi para cannabis medicinal e dor crônica. E aí, tinha um estudo lá que foi juntado, combinado com outros na meta-análise, junto com outros estudos que de fato avaliam cannabis medicinal, usando uma intervenção que não tinha nada a ver com cannabis. Tipo assim, o substrato, o princípio ativo ali, eram 2 produtos que não eram subprodutos da cannabis medicinal. Nem nada do tipo. Assim, não se aplicava aquela intervenção, não deveria estar dentro da meta-análise, mas estava. E os autores da revisão sistemática, por alguma razão, colocaram aquele estudo lá. E os revisores por pares, eu fui ver o peer review. Tipo, o BMJ, ele felizmente coloca lá publicamente, você vê todos os comentários de todos os rounds do peer review. E eu fui ver lá que ninguém comentou sobre os estudos originais, se fazia sentido combinar ou não. Todo mundo assumiu que estava ok, que estava correto, porque eram 30 estudos para cima. Então, assim, ninguém vai beber 30 estudos para fazer um trabalhinho de graça, que você é um professor de uma universidade, que você tem pouco tempo e tudo mais. E aí tem esse negócio de você não ter tempo para avaliar, e muitas vezes você não tem a expertise. E aí pode ser a expertise do tema, como você comentou. Pô, eu já recebi muita convite para revisar coisa em revistas da nutrição de temas que eu não tenho pleno domínio. Eu não aceitei por falta de tempo, né, recentemente, assim, mas eu gosto de contribuir, pelo menos para as revistas que eu já publiquei e que eu acredito que sejam boas da nutrição. Que eu acho que vale a pena fazer essa contribuição, sabe? Mas a minha perspectiva nas contribuições que eu fiz como revisor, nunca é da perspectiva do tema em si, tipo, se faz sentido, qual é a aplicabilidade clínica e tudo mais. Então, discussão do tema
eu nunca comento sobre. A questão maior é metodológica, tipo, porque o meu domínio é da parte da estatística, do método e tudo mais. Então, eu vou meter a isso. Tem muitos revisores que recebem um convite que eles entendem do tema, mas eles não entendem nada da metodologia. E às vezes, os revisores que aceitaram, ninguém entende nada da metodologia. Aí é um problema muito grande. Então, eu sou uma revista científica que tem um fator de impacto alto até. Convidei 2, 3 especialistas com publicações na área e tudo mais, que teoricamente entendem de ciência, mas eles não dominam o método estatístico. Como eles vão fazer essa avaliação? E aí passa um artigo com erros grotescos, é publicado, e as pessoas veem aquela evidência científica publicada, o autor tirando aquela conclusão, muitas vezes vai ser inadequada, e tomam como verdade. E se você tenta refutar muitas vezes, isso é muito comum, né? Que a gente pega e fala assim, esse artigo aqui tem um problema por causa disso, disso, disso. Muita gente vai vir e vai falar o quê? Como que você está querendo desbancar o trabalho de um pesquisador que foi lá, que teve todo aquele trabalho lá, foi publicado, passou por revisão por pares. Como que você está dizendo isso? Assim, tá, meu amigo, você pode, por favor, então, a dizer onde que minha crítica está errada? Porque assim, você está contra-argumentando a minha atitude e não se ela está correta ou não. Tipo assim, e é uma falácia muito comum que as pessoas fazem. Então assim, eu não concordo que você fique criticando isso aqui, principalmente se você está criticando um estudo que eu gostei do resultado. Porque eu acho que isso é errado. Mas não, olha só, a sua crítica não faz sentido por essa e essa razão. Você nunca vai ver isso. As pessoas não tentam refutar a sua crítica, elas tentam refutar a sua atitude, porque elas acreditam que é errado. E existe um problema muito grave nisso, né? Como é que a gente faz ciência se a gente não pode discutir, né, sobre a confiança dos achados e tal? A ciência é essa. É assim que funciona. Então, temos problemas muito graves, assim, né? E eu acho que tudo isso, ela super... É uma discussão super importante, porque daí a gente começa a pensar sobre como que a gente pode fazer essas críticas para poder realmente pensar em uma ciência que realmente vai estar falando do que está mais próximo da realidade, como tu mesmo colocou, né? Exato. Porque não é necessariamente a verdade, mas é o mais próximo disso. Porque, de novo, é uma discussão bem complicada. E, consequentemente, a gente falando de evidências, né? A gente fala... tem uma frase tua que tu falou que, desde que eu te escutei falando, pra mim também sempre ficou, e eu falo sempre em aula. Eu digo assim, né? Que tu falou, né? Que não basta ter evidência, tem que ter evidência de qualidade. E, consequentemente, não é porque tá publicado no PubMed que é grandes coisas. Exato. Um monte de revista vai estar indexada e vão ter coisas que a gente vai olhar e vai ficar com os olhos bem arregalados e pensando como é que isso tá ali, mas está. Pensando nisso também, a gente fala muito da pirâmide de evidências, né? O que ela é? Assim, para quem nunca entrou em contato, ou até já entrou em contato, mas vive que tem lá a meta-análise, tem o relato de caso, o que é a pirâmide de evidências e por que ela é importante? Pirâmide de evidência foi uma tentativa de tentar organizar o que é o tipo de estudo mais confiável e o tipo de estudo menos confiável. E aí a ideia toda de reproduzir essa pirâmide, ensinar ela, de falar para as pessoas se atentarem a ela, é a seguinte: confiem mais nas evidências que estão no topo dessa pirâmide, confiem menos nas evidências que estão lá na base, mais para baixo dessa pirâmide. Foi uma tentativa de realmente você tentar mostrar para as pessoas o que é o tipo de estudo mais confiável ou menos confiável. A origem dessa pirâmide de evidência não é uma pirâmide, foi uma classificação. É que é legal, né? Que depois virou, né? Sim. É que vai muito. Eu fico sempre pensando, será que não pegaram a pirâmide lá do Maslow e gostaram que todo mundo usa? Todo mundo adora pirâmide, né? Pra organizar as coisas. Mas... até pra fazer esquemas, né? Sim. Não, com certeza. É outra ótima aplicabilidade. Eu lembro que eu fiz uma revisão, inclusive pra aula do curso que a gente fala sobre pirâmide, né? Pra ver, da onde veio esse negócio? Tipo, de onde surgiu? E o primórdio da pirâmide, assim, onde a gente consegue encontrar a data mais anterior, assim, de pirâmide aparecendo, é num blog. Em 2004, alguém resolveu fazer uma pirâmide colocando os estudos de delineamentos. Não tem nenhuma outra menção à pirâmide, a gente não vê em nenhum outro lugar antes disso. Um blog em 2004, perdão. Do futuro. Caraca, estamos voltando atrás no tempo. Vamos lá. 2004, a gente teve essa pirâmide. Alguém criou para deixar um pouco mais palpável uma ideia que estava sendo transmitida em tabelas ao longo do tempo. E essas tabelas, elas apareceram na década de 80 primeiro.
finalzinho da década de 90, da década de 70, na verdade, perdão, e aí apareceram mais na década de 80, com algumas diretrizes de exame físico lá dos Estados Unidos, tá? Estados Unidos, Canadá, o pessoal lá na América do Norte começou a fazer algumas diretrizes em relação a isso, e para nortear os clínicos que na época não tinham muito entendimento do que era uma evidência mais confiável e o que era uma evidência menos confiável. E aí eles colocaram em tabelinhas assim, tal, a evidência 1A era ensaio clínico, a evidência 2A é corte e tudo mais. E aí eles foram colocando nesses níveis, assim. E depois transformaram isso em pirâmide. O problema é que, assim, a gente está falando... Primeira coisa, né? Quando a gente fala sobre esses níveis de evidência, a gente está dizendo que um delineamento, um tipo de estudo é melhor do que o outro, necessariamente. Para dizer se o resultado é mais confiável ou menos confiável. E aí que entra uma grande falácia dessa organização em pirâmide, em níveis, assim, de acordo com o delineamento. Até porque vem muito uma lógica muito hierárquica, né? De que tu precisa passar de um nível para o outro para ter esse escalonamento de qualidade. E não é necessário, com certeza não é necessário. Inclusive, na verdade, cada nível tem a sua qualidade. Então esse é o primeiro ponto. Quando você olha para uma pirâmide e você pensa, ensaio clínico randomizado está no topo, e logo abaixo vem uma corte, você... Assim, se a gente fosse fazer uma enquete e mandar para todo mundo que está vendo esse podcast, 99% das pessoas vai pensar, ensaio clínico randomizado é melhor do que corte. Acabou. Então, a qualidade está associada ao delineamento. Não tem como um ensaio clínico randomizado ser pior do que corte. Isso é impossível, né? Isso é o que a lógica da pirâmide, bem dura, assim, ela passa. Mas é possível, sim, que um ensaio clínico randomizado seja pior do que uma corte. Por quê? Um ensaio clínico randomizado pode ser muito mal conduzido e uma corte pode ser muito bem conduzida. Então, cada nível, cada delineamento, ele pode ser melhor ou pior conduzido. Então, cada tipo de estudo tem a sua própria qualidade, né? Independente ali do desenho dele. O desenho não vai dizer a qualidade em si. Outra coisa é que cada estudo ele vai ter um propósito diferente. Então você não vai poder dizer, muitas pirâmides botam lá estudos em ratos lá embaixo. E aí a gente, cara, sério que estudo em rato é o pior tipo de estudo possível. Sendo que são, na verdade, os mais válidos muitas vezes. Porque estudo em rato é o que você tem mais controle sobre as coisas. Sobre o ambiente, o procedimento e tudo mais. Então, no fundo tá totalmente invertida essa pirâmide. Porque estudos em ratos, eles são muito válidos quando são bem feitos, quando são bem conduzidos. Eles tendem a ser muito válidos, têm validade interna muito alta. E, descaradamente, as pessoas colocam lá embaixo. O que elas querem dizer quando botam estudos em rato lá embaixo? É que não dá para extrapolar para humano, é que está longe da clínica. E realmente é verdade. Mas se você quer dizer isso, fala isso com as palavras, não bota numa pirâmide. Porque até no meu projeto de doutorado eu estou falando sobre necessidades emocionais básicas, falando sobre o conceito de necessidades humanas e psicológicas, né? Que é um conceito muito psicológico, mas que daí a gente vê isso basicamente a partir do Maslow, em 1943, quando ele coloca a pirâmide. E uma das coisas que é interessante é que ele fala, né, que existe duas explicações pela pirâmide. Um, que são motivos diferentes que conduzem o comportamento humano, e dois, que eles são organizados hierarquicamente. Então tu precisa passar de um nível para o outro. E eu acho que essa é a questão que às vezes fica complicada na pirâmide de evidências, porque tu pressupõe que tu precisa passar por esses diferentes níveis. E a gente vai ver, por exemplo, e daí trazendo óbvio para o meu assado, para a psicologia, que séries de estudo de caso muito bem feitos, muito bem organizados, tem um valor muito importante também para a prática clínica. E às vezes tu vai pegar um ensaio clínico randomizado que é feito de uma maneira, como tu mesmo falou, muito porca, vamos colocar dessa maneira. Será que vale mais que o outro? Pois é. Não é assim, né? A gente colocar na pirâmide ali, a gente vai chegar em conclusões muito equivocadas. E às vezes você tem o interesse de estimar, por exemplo, eu quero saber o prognóstico do meu paciente. Eu nunca vou querer avançar do nível da corte para o ensaio clínico. Não faz o menor sentido. Seria desperdício de dinheiro, de tempo, não é nada eficiente você fazer um ensaio randomizado, controlado, para ver o prognóstico do meu paciente. Se eu quero saber quanto tempo um cara que foi diagnosticado com câncer de pulmão metastático, eu quero saber quanto tempo que ele vai sobreviver. Eu quero saber quanto tempo um cara com câncer coloretal estágio 4, ele vai sobreviver a partir do momento do diagnóstico. Eu vou acompanhar ele ao longo do tempo, acabou. E claro, eu vou fazer uma amostragem adequada, vou acompanhar tudo certinho, vou fazer visitas programadas, vou coletar os dados sem viés. E é isso que eu vou fazer. O quê? Numa corte. Um grupo só de participantes, é isso. E isso vai me dar a resposta do prognóstico. Agora eu tenho o entendimento do quanto que a expectativa de vida desse paciente específico. Não preciso de ensaio clínico, não preciso de um estudo em rato para isso, não preciso de nada. Agora,
Se o meu interesse é demonstrar um mecanismo biológico de alguma coisa, eu vou começar pelo estudo em rato. Eu tenho que entender a farmacocinética de uma vacina nova. Eu não vou passar para humano logo, eu vou começar nos ratos. Isso vai me dar um entendimento muito bom, muito positivo aqui de como é que funciona o aspecto imunológico dessa vacina, como é que ela funciona na fisiologia dos ratos. E a gente começa a ter um entendimento melhor, depois vai passando para os humanos também, com estudos básicos, só que agora os sujeitos são humanos, né? E uma das principais os principais problemas assim desse negócio de ir passando né, para cima, assim, progredindo as evidências, é que muita gente também ensina com um viés da farmaco, né? O viés da medicina altamente focado em farmacologia. E dentro da farmacologia existe sim uma progressão, sistematicamente. Tipo, as hipóteses elas são provadas assim, né? Você tem a progressão tanto dos estudos in vitro, em rato, em humanos, e aí em humanos tem a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então existe uma progressão interessante, Sim, realmente. é bem protocolar, de uma certa maneira. E faz sentido total nesse sentido, para você investigar a eficácia terapêutica de fármacos. Então tem alguma lógica aqui, mas isso não se aplica em tudo, sabe? Não se aplica em outras áreas de conhecimento para você estimar prognóstico, diagnóstico, ou entender mecanismos de ação e tudo mais. Tem outras coisas que não são só terapia, são só intervenções, né? Você tem outros interesses que são interessantes são relevantes para tomar de decisão, muitas vezes, né? E as pessoas não valorizam muito isso, né? E falando disso nessas questões, isso coloca, por exemplo, muitas vezes embaixo da pirâmide de evidências o relato de caso, né? E daí eu te faço uma pergunta que eu acho que, te acompanhando no Instagram, o que chega a ser engraçado, de qual é a diferença, assim, tá? Entre relatos de casos e as experiências individuais de uma pessoa. Por exemplo, com uma terapia, com uma medicação. Qual é a diferença disso? Acho que a diferença maior, com certeza, é dois vieses assim, que eu sempre coloco. Que é a questão de você mensurar as coisas e registrar as coisas. Então, mensurar e registrar é meio que o que diferencia totalmente assim, o que é a sua experiência, o que você acha que foi, do que você se lembra, o que falaram pra você, que daí você introjetou que era verdade, mas talvez não seja, versus o que foi factualmente, que aquilo assim é um relato de caso. Então a sua experiência é a sua vivência, o que você lembra dela, a sua interpretação dos fatos no passado, que tudo isso está muito sujeito a viés, tudo isso não é guardado sistematicamente dentro de um Excel, dentro né, do Word e tal. Agora, dentro de um estudo de caso, que realmente vai ter uma pessoa de fora avaliando, guardando tudo, anotando tudo, não deixando nada passar, registrando tudo de forma objetiva, mensurando com escalas validadas, muitas vezes os desfechos de interesse e certas variáveis, não deixando passar informações. Isso tudo vai estar registrado dentro de, né, um estudo científico verdadeiro, só que é um relato de caso, mas não deixa de ser um estudo, e outras pessoas podem avaliar, podem analisar. Então, uma das coisas que as pessoas confundem muito é acreditar que essas experiências pessoais, baseadas em coisas super abstratas e, enfim, memórias e aí que as pessoas colocam em comentários no Facebook e tudo mais, ou em vídeos de, né, testimonials, assim, de relatos, achar que isso faz parte da pirâmide. Não, isso não faz parte da pirâmide. Isso é como se fosse uma conversa de bar. Tipo, tudo bem, tem algum valor? Tem no mundo real. Quando você fala sobre como é que foi sua experiência e tudo mais, tem. Mas em termos científicos em si, para você pensar sobre aquele assunto, para apoiar na sua tomada de decisão e tudo mais, isso vai ter uma força, um valor muito maior do que um relato de caso verdadeiro, né? Acho que o principal diferencial é isso. Você tá falando sobre uma coisa que não é, tipo, o relato de caso não é sua experiência abstrata e cheia de vieses, assim, na sua memória, no relato. Eu acho que isso é importante da gente entender, porque daí vem sempre aquela argumentação de que, não, mas comigo funcionou. Bom, mas existem vários outros fatores que podem estar entrando em cena que podem explicar uma melhora de uma determinada condição, por exemplo. Então, eu sempre gosto do efeito Hawthorne, né? Aquela coisa que alguém tá te vendo e tu age diferente porque tu sabe que alguém tá te avaliando, né? Então, tem várias questões que vão entrar em cena, tempo, regressão à média, então, várias questões, não é? A questão um dos pontos que mais engana, assim, as pessoas é acreditar que, é tudo placebo, então, eu acreditei e aí a minha fé fez eu melhorar. Não é assim que funciona. Tipo assim,
O efeito placebo, na verdade, uma confusão muito comum, é que ele não existe tanto quanto as pessoas acreditam que ele existe, sabe? O efeito placebo ele é muito mais mal compreendido do que bem compreendido, assim, inclusive pelas pessoas que estudam ciência, né? Se você pegar pessoas que entendem de ensaio clínico, entendem de ciência e falar assim, me define o que é efeito placebo, o que você acha que é? As pessoas vão dar definições totalmente diferentes. Vão falar coisas que não fazem o menor sentido, outras falam que algumas coisas que têm algum sentido. O que a gente entende por efeito placebo dentro dos estudos científicos não é uma pessoa melhorou porque ela tomou alguma coisa inerte e aí ela acredita que aquele negócio inerte, enfim, ela acredita que tomar alguma coisa vai fazer efeito e ela melhorou por causa daquilo. Nos estudos científicos não é isso. O que o grupo placebo nos estudos científicos tem é uma resposta placebo, que é o que a gente chama desse efeito, resposta placebo. Resposta placebo é tudo o que você acabou de mencionar. Regressão à média, Hawthorne, tudo ao mesmo tempo. É a história natural da doença. Essa é a resposta placebo, ou seja, é tudo o que aconteceu com o meu grupo de participantes que recebeu placebo, ou seja, recebeu alguma coisa inerte ali, e inclusive mudanças de comportamento que ele pode ter, ou mudanças de tratamento que o cara passou a dar para ele, né, o cuidador, assim. Então, tudo isso vai influenciar no resultado dele. E isso é que é o grupo placebo. Só que as pessoas acreditam que o que aconteceu no grupo placebo foi efeito de tomar uma coisa inerte, mas não é. Existem muitas outras variáveis que estão levando a essa mudança. No estudo de cacau lá que eu falei... O estudo no qual tu viralizou. Exato. Felizmente. Bom, ainda não chegou o processo, mas espero que não. Mas aí a gente vê depois, né? Nesse estudo, o grupo placebo melhorou a depressão. Igual o grupo cacau, na verdade melhorou um pouquinho mais. E aí teve um comentário assim que eu recebi. Pô, eu quero tomar esse placebo aí também. Aí cara, mas isso aí é reflexo de como as pessoas entendem, né? O que é o... Sim, o placebo é sempre a pílula de farinha que todo mundo fala. Exato. E as pessoas acreditam que o benefício é o que aconteceu com a pessoa de fato, foi causado pelo placebo. Mas não é. Uhum. As pessoas, literalmente, gente, pode ter acontecido o quê? Era um grupo de pessoas que tinha uma depressão maior, assim, tipo, tinha pelo menos acima daquele ponto de corte, então eram pessoas com sintomas depressivos um pouco mais elevados que foram recrutadas. Então, já começa que não era uma população whatever, ou uma população de baixos níveis de sintoma depressivo. Era para ser elevado. Ao longo do tempo, regressão à média, você tende a normalizar. E segundo, uma pessoa que não tem nenhum acompanhamento, só pelo fato de você entrar num estudo, pô, tô vendo coisas diferentes, tô ajudando a ciência, tô sendo bem tratado, tô sendo bem atendido. Tá saindo de casa. Tô saindo de casa. Um monte de coisa. O simples fato de sair de casa, dependendo do grau da depressão, pode ser considerado uma ativação comportamental que é fundamental no tratamento, por exemplo. E o participar de um estudo clínico é isso, né? Tá causando isso, tá fazendo isso. Então, um monte de coisa que tá fazendo a pessoa reduzir potencialmente sintomas depressivos. Talvez ela tivesse essa redução exata se ela não tivesse tomado nada, nem o placebo, né? E aí, tomando um placebo, é possível que você tenha uma redução um pouquinho maior do que não tomar nada, porque daí entra aquela questão de, ok, eu sei que eu tô tomando alguma coisa. Ela pode ser inerte, mas ela também pode fazer alguma coisa pra mim. E aí, esse saber que está recebendo alguma coisa, esse entender que eu estou recebendo um tratamento que seja, não sei o que é, mas é alguma coisa, pode mudar comportamentos, decisões, atitudes, pode mudar a sua interpretação. E essa mudança de interpretação as pessoas não pegam tanto, sabe? Tipo, é um negócio que eu acho muito engraçado, que não passa pela cabeça das pessoas, que você pode mudar como você percebe o mundo. A sua atenção muda, sabe? Tipo assim, o Gustavo citou um negócio de queda de cabelo, que eu achei muito legal. O Gustavo, pra quem não sabe, o dermatologista, ele veio aqui no podcast há 2 a 3 episódios atrás. Uhum. Podem checar. Assiste lá depois, o Maratona e o Leandro Mendes. Assim, ele comentou uma vez comigo, assim, um exemplo muito bom, que é, as pessoas muitas vezes elas têm perda de cabelo, que tem queda de cabelo natural, normal, ao longo do tempo. E meio que, tudo bem, em alguns momentos é maior, em outros momentos é menor. Só que muita gente não tá prestando tanta atenção assim no cabelo, notando, né? E aí daqui a pouco a pessoa ouve alguém falar que tomar creatina aumenta a queda de cabelo, a pessoa, eu tô tomando. Vou dar uma olhadinha, vou ver o que tá acontecendo. E aí ela, caraca, realmente, tá caindo o cabelo. Sendo que era um negócio que estava acontecendo naturalmente para ela, com altos e baixos, daqui a pouco ela ficou mais atenta, pode ter coincidido ou não com um momento que era mais ainda, e ela começou a notar mais, reparar mais. Isso é um viés de aferição. A sua aferição antes da queda de cabelo, ela era X, você estava com menos atenção. Agora é uma aferição
diferente, você tá com mais atenção. Então você consegue ver, de fato, o cabelo caindo. Então, esse tipo de coisa acontece com todas as situações clínicas, em todas as circunstâncias que a gente pode imaginar. E aí isso engana a gente fica muito mais atento. Aquela questão de, putz, eu vi uma que era muito mais esdrúxula. Era, sei lá, cara, era uma coisa com tomar banho e menstruação. Sei lá, eu tô menstruada e aí eu tomo banho com não sei o quê, eu lavo o cabelo com shampoo e aí eu paro a menstruação. Tipo assim, é nítido, é tão esdrúxulo que a gente sabe claramente que se existe algum sinal de muita gente relatando isso, é pela crença, e aí espalhou essa crença, as pessoas começaram a notar mais esse comportamento, e aí agora elas conseguiram criar uma associação fantasiosa, esdrúxulo. E não passa pela cabeça que isso pode ser esdrúxulo e que pode ter viés de atenção, né? E a própria questão da plausibilidade de algumas coisas, né? A gente não para pra pensar de como alguma coisa pode realmente fazer isso, né? Eu sempre penso na coisa, vai tomar vacina e vai entrar um chip que vai medir tudo. Cara, eu quero conhecer essa bateria. Pô, a gente não consegue deixar o celular que funcione mais de um dia a bateria. Sim. E a maior parte do espaço do celular é da bateria. Se a gente for parar pra pensar, como que a gente conseguiu fazer algo tão microscópico? Então, são algumas coisas que também é muito difícil. Mas, de novo, a gente fala de novo de uma bolha. A gente fala de novo de um lugar que consegue aferir isso, consegue ver isso. E talvez seja esse o trabalho, né? De poder realmente fazer com que as pessoas possam repensar sobre isso. Daí, pensando nisso, né? A gente falou até agora, acho que de algumas hipóteses. Eu vou te fazer uma pergunta mais direta, mas que eu acho que ela é super importante. Se uma hipótese ela não pode ser testada, ela deveria ser considerada? Boa pergunta. Eu fiquei pensando quando você tinha me falado sobre isso, mandado. Considerada em termos de tomada de decisão clínica. Se não tem como testar, eu acho perigoso. Eu vou trazer um contraponto de um argumento que poderia ser feito se eu falasse que não pode, né? A gente nunca vai testar se um paraquedas funciona. Tipo, fazer um ensaio clínico e aí metade das pessoas eu jogo sem paraquedas e metade com paraquedas. Não vai ter. Não ia ser muito ético. Não ia ser. Mas por que não ia ser muito ético? Porque a gente tem certeza do que vai acontecer quando a pessoa não vai usar, e ou quase certeza, né? Tipo, 99,99% de certeza do que acontece quando a pessoa usa. A não ser que tenha uma taxa de falha muito grande o paraquedas, né? Que daí a gente tem que fazer um controle de qualidade. Não vai ter problema naquele grupo. Então vai funcionar. Tipo, a eficácia é 100%, praticamente, perfeita do paraquedas, tirando esses problemas. Assim. Então, existem algumas situações que são paraquedas dentro da saúde, dentro da medicina. Situações tão esdrúxulas, tão, assim, de plausibilidade tão extrema, que a gente vai falar, cara, não tem como testar. Mas não é porque não tem como testar, tem como testar. A gente poderia fazer ensaio clínico do paraquedas, mas a gente não vai testar porque a gente sabe que é antiético. Mas tem como testar, né? No fundo tem. Mas independente disso, se é viável testar ou não, no fundo, o que acontece vai ser, não vamos ter um estudo de paraquedas para avião. Não vamos ter. Se é porque dá para testar a hipótese ou não, se é ético ou não, ou se precisa ou não, a gente não vai ter. Então, existem algumas situações em que a gente não vai ter alguma evidência que comprova ali, randomizado, ou enfim, qualquer outra evidência que de fato fosse comprovar a eficácia do negócio. E a gente vai tomar aquela decisão. Só que vão ser situações muito, muito, muito específicas. Existem situações dentro da saúde, tipo assim, a gente coloca na psicologia, a gente coloca na nutrição, na medicina também, em que é possível testar, plenamente possível testar, e a gente não testou ainda, por diversas razões. Existem muitas práticas complementares, etc. E a psicoterapia também, a gente consegue colocar diversos exemplos que não testamos ainda em ensaios clínicos, mas que é possível testar. Legal que eu comecei a fazer um rodeio, você falou que era mais direto, e eu tô odiando aqui, não quero. É que ela parece uma pergunta direta. Pois é, né? Eu comecei a filosofar. Não, é que eu acho que entra numa coisa assim. Eu acho que entra uma das coisas que eu conversei até com o Jean, com o Jean Leonardo.
é que não é uma questão de subjetividade, porque a gente consegue mensurar o subjetivo, a gente consegue criar modelos que conseguem medir o subjetivo, e isso é muito importante. Mas é da gente poder avaliar a hipótese, porque talvez a hipótese ela realmente não seja, tudo pode ser testado, mas às vezes a gente vai escolher não testar. Exato. E daí a gente precisa ver por que a gente está escolhendo não testar certas hipóteses. Exato. E aí, se a gente fala de não testar certas hipóteses com algum motivo racional e convincente, tipo do paraquedas no avião, né, tudo bem. E naquela situação realmente nem era necessário. Nem é necessário. Agora, se a gente for falar sobre psicologia especificamente, sobre psicoterapia, a gente tem que testar sempre. Não tem nenhuma, assim, que eu saiba, tá? Nenhum exemplo de alguma hipótese que se aproxime, né, de uma plausibilidade extrema, a ponto de você falar que não vale a pena testar. Não tem como, não vai ser viável, no sentido de não seria ético e tal, e que é claramente necessário tomar essa conduta. Tipo assim, tem poucas situações dentro da psicologia que eu acho que a gente não faria um teste, assim, não seria necessário. Na maioria das vezes, quando a gente pensa em alguma prática, a gente vai ter que fazer um teste. E se alguém alega que não é... Aí tem um ponto, né? Não é testável ou as pessoas estão falando que não é testável? Porque é uma diferença importante, assim. Quem não costuma ler muito ensaio clínico randomizado, não conhece ensaios clínicos, não conhece testes de hipótese, não conhece como é que funciona, enfim, a ciência da saúde, tende a ter uma visão um pouco mais limitada e tende a não conseguir compreender como que algumas hipóteses poderiam ser testadas. E muitas terapias que a gente olha, assim, claro que eu tô falando de uma posição sem muito aprofundamento dentro das terapias em si, mas eu sei que isso é discutido. Eu vejo esses argumentos aparecendo, né? Tal abordagem psicoterapêutica não pode ser testada porque é subjetivo de cada um, é individual, ou você não consegue mensurar X e Y coisas. E a gente fica pensando, se essa é a razão pela qual essa hipótese não pode ser testada, não consigo mensurar o benefício, o desfecho, você não está tratando a pessoa. Porque um tratamento, ele é mensurável. O que a pessoa percebe no mundo real é o que importa para ela. Você não quer infartar, por quê? Porque é ruim para minha vida infartar, porque eu sei que vai ser um prejuízo muito grande para minha saúde, vai aumentar meu risco de morte e tal. Eu não quero ter câncer. Eu não quero querer ficar trancado em casa o dia inteiro. Eu quero conseguir sair, eu quero ter vontade de fazer as coisas. Tudo isso é experienciado pelas pessoas. Tudo isso é visível. As pessoas sentem tudo isso. E isso tudo é importante para as pessoas. E tudo isso é mensurável. Tudo isso é testável. Se você está querendo dizer que a sua terapia ela é útil para alguma coisa que você não consegue mensurar, então significa que a pessoa não consegue nem perceber. Se a pessoa não consegue nem perceber, esse desfecho que você está querendo melhorar aí não é importante para ela. Ela não consegue nem visualizar aquilo na vida dela. Não é importante. Simples. E eu acho que daí entra uma questão que é importante, né? Às vezes a gente não vai conseguir mensurar, talvez, tão claramente o mecanismo que está ocorrendo. Exato. Porque daí eu acho que faz mais sentido a gente pensar nisso. Porque mecanismos que estão ocorrendo podem ter vários mecanismos que estão acontecendo concomitantemente. Mas a gente consegue mensurar uma prática pelos resultados que ela está tendo. E daí a gente pode dizer, se tu conseguiu organizar direitinho, que é o X grupo de pessoas que tem tal tratamento, tal treinamento e tem tal supervisão para dar esse tipo de tratamento, a gente consegue dizer se está funcionando ou não. Você não precisa entender o mediador necessariamente para comprovar se aquela atitude, aquela exposição, aquela ação está realmente fazendo benefício ou fazendo malefício. Por acaso, a gente sabe hoje de quais são os mecanismos do cigarro, né, de tabaco, que causam câncer de pulmão. Mas isso não é necessário para comprovar a hipótese. Se você me mostra um estudo que tabagistas têm 20 vezes mais o risco de câncer de pulmão, a incidência é 20 vezes maior do que não tabagistas, eu não vou ficar pensando, e o mecanismo, cadê? Eu vou falar, para de fumar, porque, cara, claramente as pessoas estão tendo mais câncer. Se é interessante entender o mecanismo, claro que é, mas você vai estudar isso em paralelo, né? Isso não é necessário para você entender o efeito da exposição. E graças a Deus que não é. Tipo assim, a gente precisa ter essa noção de que não precisamos entender os mediadores necessariamente para estimar o efeito causal de uma intervenção ou de uma exposição.
os experimentos clínicos, seja estudo randomizado ou observacional, eles permitem isso, né, quando eles são bem desenhados. Até porque isso é interessante, né? Porque daí a gente pode entrando no mundo da psicologia, a gente pode entrar na questão da consciência, inconsciência, e daí a gente entra talvez até numa das discussões filosóficas mais difíceis, que tem até o nome, né? É o problema difícil da consciência, que a gente não consegue chegar num ponto onde a gente consegue descrever tão bem o que seria essa consciência. Então, assim, tem talvez mediadores que a gente não entende ainda tão bem. Ainda. Isso não quer dizer que daqui 20 anos vai ter dois caras, duas pessoas que vão estar assistindo esse podcast. Como é que esses abobados não sabia? Tava na frente do nariz deles da resposta. Exato. E isso pode e provavelmente vai acontecer em várias das coisas que a gente tá falando. Com certeza. Então, é importante a gente entender isso. E daí eu acho que isso nos leva... A gente tá chegando mais pro final do nosso podcast, mas isso me leva para uma das minhas perguntas que eu acho que ela fala muito sobre saúde, que é sobre a crise de replicabilidade. Igor, assim, o que é a crise de replicabilidade? Como ela se conversa com isso que a gente acabou de conversar? E como que a gente pode lidar com a crise de replicabilidade e produzir evidências de maior qualidade? Acho que, em essência, se a gente fosse tentar resumir essa questão, é a ideia de que a gente frequentemente, na verdade, raramente consegue chegar nos mesmos achados com estudos diferentes que estão testando hipóteses iguais ou similares, né? Então, basicamente, o grupo de estudos do Daniel, ele encontrou ali um achado muito interessante para o efeito da psicoterapia A em depressão e tal. E aí funcionou muito bem, legal. Só que nenhum outro grupo de estudos consegue reproduzir esse achado. Então, eu tive um estudo que mostrou um benefício, legal, mas outras pessoas não conseguem achar. Eles mostram que é nulo, ou talvez aqui até seja maléfico, ou que o efeito é menor do que foi visto anteriormente. Então, a crise de reprodutibilidade é que dentro da psicologia, não só na psicologia clínica, né, isso ficou mais, chamou mais atenção dentro da psico, em muitas áreas diferentes da psico, não só na clínica, com diversos estudos, seja em humanos, seja em ratos, de achados que eram vistos, mas não eram confirmados depois. Em outras circunstâncias similares ou iguais, o pessoal não conseguia chegar na mesma resposta. E aí a gente entra numa dificuldade muito grande, que é, se ninguém consegue reproduzir aquilo ali, como que a gente vai confiar que aquele achado realmente foi válido? Fizeram os experimentos de forma adequada? Ou eles não fraudaram o estudo, manipularam os dados? E a gente já sabe que uma boa parte da razão, né, pela qual a gente tem essa crise de reprodutibilidade é porque os pesquisadores eles adotam práticas que são questionáveis. Primeiro, em termos de análise. Eu acho que é o principal ponto. E conversa um pouco com o que a gente tinha comentado anteriormente. Do mesmo estudo ser analisado por 1000 pessoas diferentes, você pode chegar em 1000 resultados diferentes. Então, você não ter um plano de análise estatística e um modelo experimental previamente registrado, bonitinho, delineado, fala assim, eu vou seguir essas regras e o meu estudo vai ser feito dessa maneira, analisado dessa forma, e aí eu vou publicar e acabou. Gente, a gente vê os trabalhos sendo conduzidos aí de qualquer jeito, começa o estudo ali, vamos ver quantos participantes vai dar, daqui a pouco tem 20 para cada lado no grupo, né, 20 em cada grupo, vamos conduzir as análises aqui, deu um resultado quase significativo. Recruta mais uns pacientes aí, daqui a pouco tem mais poder estatístico, deu um resultado positivo com 28 em cada grupo, vamos parar agora. O plano era ter 28 em cada grupo ou não? Não, o plano é conduzir o estudo até dar positivo. Então, assim, tem muita coisa, tem muito grupo de pesquisa que acaba fazendo isso. Ou depois, tipo assim, decisões analíticas. 28 participantes para cada lado e tal, não deu resultado muito positivo. Mas, deixa eu mudar a minha definição da minha variável. Deixa eu ver se não tem um outlier aqui. Tinha um outlier sim, olha só que interessante. Depois que eu tirei o outlier, o resultado ficou melhor, mais interessante para mim. Então eu vou justificar essa exclusão, porque o resultado foi mais interessante, e publicar assim. Então, assim, esse é o tipo de coisa que as pessoas fazem, aí publicam um estudo, e outros grupos não conseguem chegar no mesmo resultado. Por quê? Porque foi prejudicado a validade do estudo. Você já adotou um monte de prática inadequada aqui, que já virou uma bagunça. E aí você chega num resultado totalmente mentiroso. Isso prejudica muito o nosso entendimento sobre o que a gente vai fazer na vida, o que a gente acredita, o que a gente não acredita. Porque o norte, que é a evidência científica, e teoricamente deveria ser nossa bússola, nosso padrão ouro ali, ele está extremamente poluído, ele é um recorte, muitas vezes baseado em análises específicas, selecionadas, em estudos que foram conduzidos, né, com erros. E aí eu dei uma ênfase na análise, mas a própria condução do trabalho pode ser feita com muitos problemas disso. E eu fico sempre pensando, né, a gente vai replicar, por exemplo, óbvio que eu vou voltar para psicologia, que é onde eu acabo consumindo mais, mas isso pode ser em qualquer outra prática, né? Se eu pegar um estudo de terapia cognitivo-comportamental e uma
tratamento usual, uma lista de espera, qualquer coisa. Também é quem são esses terapeutas, qual é a experiência desses terapeutas, isso faz diferença. Então, são várias questões que elas acabam não sendo tão levadas em conta. E eu acho que tu levantou um outro ponto que é fundamental, que é da gente entender que resultados negativos também deviam ser publicados. E resultados nem tão negativos e nem tão positivos, resultados neutros, que não teve realmente diferença, também precisavam ser publicados, né? E tem até o Journal of Negative Results, que eu sempre pego assim e abraço nele, porque eu acho que ele é um journal que ele é muito importante, mas da gente poder pensar, ok, a gente tem uma tendência a ter mais publicações de resultados positivos do que negativos, mas quanto que isso também, na verdade, impacta negativamente a ciência? Uma boa razão, né, pela qual isso acontece, que a gente tem muito mais coisa positiva do que nula ou negativa publicada, é pelaquela história dos nossos vieses, né? O que a gente quer que aconteça. O pesquisador, ele é cheio de viés, o editor da revista, ele também é cheio de viés. Às vezes não é necessariamente por algum conflito que ele tenha com a hipótese em si, mas ele sabe que um estudo mostrando um achado neutro ou um achado negativo ali para aquela hipótese, ele não vai ser tão amplamente citado quanto um estudo que mostrou que parece ser um achado interessante, né? Olha, isso é uma novidade científica aqui. Eu ia falar na época, mas a gente ainda está nisso, né? A gente está nesse período do negócio da microbiota, de probióticos e não sei o quê. Tudo com microbiota, principalmente quando começou a publicar mais, assim, o pessoal começou a publicar mais nas pesquisas em ratos, em humanos até. Coisa de microbiota era tipo assim, o hot topic da ciência, todo mundo quer publicar. E o segundo cérebro. Nossa, é muito chamativo. E todo editor, ele vai ver que, cara, isso aqui é altamente citável. Você mostra um estudo mostrando um negócio que sensacional, é um novo achado que no futuro é muito promissor, o cara vai querer, porque ele sabe que vai gerar muita citação. Os exemplos mais claros disso foram na pandemia, que você vê que os estudos mais sensacionalistas, que mostravam que vários medicamentos eram eficazes e não sei o quê, os resultados mais controversos, eles foram os mais citados. E aí você teve um monte de revista falta de impacto aumentando em, sei lá, 10, 20 vezes, sabe? Às custas de alguns estudos que foram citados 5, 6 mil vezes, com os maiores absurdos, mas não é porque o estudo era relevante ou de qualidade, é porque ele mostrava um achado sensacional, era um achado muito promissor e tudo mais. E aí você olha ali nas citações, muitos estudos citam ele como um exemplo de que é um estudo péssimo, sabe? Tipo, é uma outra razão para você ver como o número de citações não influencia em nada. Mas é um desafio muito grande você ir contra essa história, né, de tudo querer ser positivo. Todo mundo tem o desejo de que as coisas sejam positivas. O pesquisador, ele quer alguma coisa que dê certo, porque além de pesquisa dele tem que continuar rodando, porque ele acredita naquela hipótese dele, porque a carreira dele está naquele assunto, ele dá palestra sobre isso, ele ganha prestígio justamente por isso, fama, ele é conhecido como o pesquisador da microbiota. Então, cara, eu tenho que fazer andar isso aqui, eu tenho que fazer render. O editor, ele vai querer coisas positivas, a sociedade, quem cita quer coisa positiva, as pessoas citam menos estudos negativos ou nulos. Então, a gente está indo contra tudo, né? Tipo assim, a ciência vai contra literalmente o que todo mundo quer, no fundo, né? Contra a natureza humana, sabe? Eu acho que é o mais desafio. Eu gosto de dizer que para resultados sensacionais a gente espera métodos sensacionais também. E análises sensacionais, tudo isso para a gente poder realmente avaliar. Então eu acho que assim, não se iludam por um título bem feito. Exato. O título ele é aquela velha lógica, né? Não compre um livro pela capa, não compre um artigo pelo título. Nem pelo resultado. Ou pelo resumo. Exato, não, pior ainda. Porque os resumos eles conseguem ser muito caprichados ali, maquiados para passar uma mensagem que... Às vezes até um artigo completo, se você vai ler, a discussão, a conclusão é mais ponderada. Mas o resumo, às vezes, ele tá mais maquiado. E isso chama mais citação, né? O cara sabe que muita gente não lê. Cita sem ler. Sim, vai citar pelo abstract mesmo. Exato. E daí, Igor, a gente tá chegando um pouco mais pro final aqui do podcast mesmo. Vou te fazer 2 perguntas finais, daí eu também dar um espaço para te falar um pouquinho do teu trabalho e também de onde o pessoal pode ficar atento, portal abrindo logo mais, isso, né? Então, assim, se tu tivesse verba infinita hoje, o que é que tu pesquisaria?
Homeopatia. Tô brincando. Imagina, eu vou provar finalmente que não funciona. É o melhor investimento. Não, Esse é o corte que tu vai postar, né? É um corte de 5 segundos. Aquele que vai bombar, né? Porque é tão rápido, daí tem a Exato. retenção alta, daí o algoritmo é perfeito. Toca 1000 vezes, aí bota aquele finalzinho com os créditos de ponta cabeça e tal, perfeito. É só vir pra fazer. Tô brincando. Mas eu acredito que assim, eu vou, como eu comentei contigo antes, eu vou partir do meu viés de Nutri e eu vou dizer que eu investiria muito dinheiro em fazer, bom, a verba infinita, né? Em fazer os estudos que a gente não consegue fazer hoje por limitações de recursos financeiros, recursos humanos, por questões logísticas, que são coisas muito difíceis e tudo mais. De realmente investir para ver como que a gente consegue prevenir a maioria das doenças. Como que a gente consegue prevenir doenças não apenas com nutrição, né, alimentação, mas a gente prevenir as doenças com modificações de estilo de vida e como que a gente pode fazer recomendações mais mais efetivas. Que eu acho que esse é o grande gargalo que a gente tem hoje em dia, que é, tá, tudo bem, eu sei que para a gente reduzir a incidência de obesidade, doenças cardiovasculares e de, inclusive, câncer e outras doenças, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não consegue fazer muito bem ainda, porque as pessoas não têm ainda... Bom, existem questões estruturais, né, que vão envolver muito mais questões socioeconômicas, vão envolver a Big Food, que na verdade influencia bastante nas nossas decisões alimentares e nas decisões alimentares das pessoas, a questão do marketing, acessibilidade dos alimentos. Então tudo isso influencia na obesidade, mas de alguma maneira a gente consegue reduzir isso, né? A gente consegue reduzir isso não pelas mudanças estruturais que vão precisar acontecer, mas também comunicando com as pessoas. E o que a gente vai comunicar? Como que a gente vai falar? E o que a gente vai falar exatamente para conseguir favorecer essas mudanças, pelo menos a nível de o que a gente consegue diretamente influenciar, né? Fora mudanças estruturais, que poderia ser benéfico do ponto de vista de saúde pública. Então, conduzir ensaios clínicos para isso seria um ponto-chave, e não só ensaio clínico, né, mas tanto as pesquisas observacionais, elas também muitas vezes carecem de verba para serem bem conduzidas e tudo mais. Então, isso seria um outro ponto, né, que tanto experimental quanto observacional podem e devem ser conduzidos concomitantemente, e para resolver esses problemas, assim, eu acho que era onde eu investiria. E em conjunto, não daria para separar, né, questões de entender melhor determinantes sociais em saúde, que assim, é uma das questões mais negligenciadas e subestimadas, assim, que causam impacto real na nossa sociedade, na sociedade no geral, sabe? Boa parte do fardo de incapacidade, de doença, de qualquer outra coisa, qualidade de vida, dificuldades que as pessoas têm no mundo real, passa por determinantes que vão muito além de comer alimento X ou Y, fazer treinos de manhã ou de tarde, ou sei lá o que, sabe? Tipo, são coisas muito mais complexas que a gente tem que entender melhor e tem que entender como intervir melhor, sabe? O que tem que mudar, de que forma, e aí investir nisso acho que seria uma mudança importantíssima para nossa sociedade. Perfeito. Acho muito legal. Gostaria de ler os artigos. Daí, já que tu tem verba infinita, tu vai botar nas revistas de Open Access pra todo mundo. Com certeza, com certeza. Não, eu vou comprar a revista também. Comprar tudo. Ainda não vai passar nem pelo peer review, né? Não, eu se torno um magnata, eu me torno o que eu mais criticava. E cara, a última pergunta pra gente fechar o podcast antes de tu dar as tuas contribuições finais, assim, como que a gente pode chegar num equilíbrio na nossa vida entre o viver a vida normal e as evidências? Eu acho que essa é uma das partes que eu mais gosto de falar quando eu falo pessoalmente sobre mim, assim. Eu ainda não falo tanto, assim, né, sobre questões pessoais, assim, do que eu faço, minha rotina e tal. Mas essa é uma das coisas que eu tenho mais, assim, tranquilidade em falar, porque vai totalmente contra o que é a intuição das pessoas, né? Tipo assim, a pessoa é altamente científica, ela preza por evidências e tal, então ela deve fazer coisas que são baseadas em evidências. Só que, na verdade, a nossa vida, ela não deve ser ditada por evidências, na verdade. Eu defendo isso, né? Que a gente... E isso é justamente um dos pilares importantes da prática das evidências, que é considerar a sua realidade, as suas vontades, desejos, crenças, experiências, cultura, sua disposição a risco, sua tolerância a certas coisas. Cara, é incrível, assim. A gente, como indivíduo, como pessoa,
tem muitos fatores que vão influenciar nas nossas decisões, nas nossas percepções do que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer, o que a gente está disposto a fazer, muito mais do que a evidência científica diz. Acho que o problema maior, muitas vezes, é quando a gente quer negar o que a ciência diz, né? E falar assim, não, eu não acredito nisso. Eu não quero... essa ciência aqui está errada, essa não é a melhor resposta. Em vez de tomar uma decisão ciente da evidência e falar, tá, calma aí, eu sei que a evidência me diz que é melhor não consumir carne, mas eu vou consumir carne. Não porque eu acredito que a evidência seja uma bobagem, que os estudos são financiados e tal, mas porque eu valorizo o consumo de carne. Faz parte da minha história, faz parte da minha cultura, faz bem pra mim, eu não consigo me imaginar, sabe, tem prazer envolvido. Então isso tudo... Cara, é plenamente razoável, isso é racional, não é nada irracional, sabe? Você deixar de lado uma recomendação que faria você viver talvez 2 anos a mais, porque você tem prazer com aquilo, né? E a gente toma decisões assim em todo momento nas nossas vidas, né? Isso é super importante. E aí isso é um problema, não entender isso é um problema tanto pro negacionista, porque no fundo ele não quer deixar de comer carne, porque ele não quer... Quer dizer, tem muita gente que estaria até disposta, mas realmente foi persuadida por uma narrativa específica, né, e tal. Mas muitas vezes a pessoa não quer. E ela não compreende que, tipo assim, você não precisa negar a ciência pra não querer, sabe? As duas coisas podem existir normalmente. Tipo, aceita que a evidência diz isso, mas você não vai tomar essa atitude por outra razão. Verdades contrastantes que coexistem. Exato. Mas é comum que as pessoas entrem no erro de colocar coisas como excludentes, né? Um cara comentou no meu vídeo recentemente ontem. Por que em vez de vender curso com essas coisas que você fala, você não denuncia esses profissionais que fazem besteira, condutas erradas nos conselhos e tal? Tipo, tá, mas é excludente, tipo, eu não posso ensinar um conhecimento para as pessoas e ao mesmo tempo eu poderia denunciar pessoas que fazem coisas ruins. Então, a gente tem um pensamento 880 muitas vezes, dicotômico, né? Umas falsas dicotomias que não fazem muito sentido. E... a gente tem que viver bem, eu acho que de acordo com os nossos princípios e valores e o que faz bem pra gente. Eu acho que esse é o principal norteador. O principal norteador não é evidência científica. O principal norteador é o que a gente valoriza e aí tomar atitudes, comportamentos que sejam consonantes com o que a gente valoriza, que sejam coerentes com seus princípios. A evidência científica ela vai conseguir te ajudar quando ela for consistente com isso. Por exemplo, eu quero garantir que eu esteja reduzindo o máximo possível o meu risco de infartar. Eu estou preocupado com isso, eu tenho histórico familiar, eu tenho essa preocupação, eu quero reduzir o máximo possível. Isso é o mais importante para mim. Então, assim, eu vou tomar algumas atitudes na minha vida que vão minimizar, de acordo com a evidência científica, esse meu risco. Tipo fazer cardio. Exato, que eu odeio, mas eu poderia, exatamente. E aí, fazer cardio seria uma dessas. E tem outro cara que poderia pensar, eu tô preocupado, eu tenho uma preocupação, mas eu não faria de tudo. Não, eu não faria de tudo. Eu faria algumas coisas eu tô disposto, mas outras coisas eu não tenho tanta disposição. Não faria cardio. Não faria cardio, aí sou eu. Eu me enquadro nesse exemplo. Não, mas eu tenho que começar a fazer, não. Eu tenho que me comprometer. Mas... e aí, essa é outra pessoa que pensa de outra maneira, tem outros valores. E, cara, é muito legal quando a gente pensa na variabilidade das pessoas, sabe? De como que pessoas diferentes pensam de formas diferentes e tomam atitudes diferentes com base no mesmo conhecimento. Isso acho bonito até de pensar, sabe? Que existe tanta variabilidade. Em condutas clínicas é a mesma coisa, sabe? Em prescrição clínica, muitas vezes, quando a evidência ela é limitada e quando os efeitos são pequenos, é onde aparece mais variabilidade na população. Tem pessoas diferentes vão ter perspectivas diferentes e chegar a conclusões diferentes. Acho que isso é muito, muito bacana, assim, da gente observar. Perfeito. Acho muito legal mesmo. Igor, quero primeiro te agradecer muito por ter participado aqui do Lendo Mentes pela segunda vez. Pessoal, se vocês quiserem o Igor de novo, vocês já sabem o que vocês devem fazer, comentar e tudo mais. Mas, Igor, tu tá com um projeto novo que tá para ser lançado agora, semana que vem. Nosso podcast, se eu não me engano, sai no final da semana, início da semana que vem, então perfeito. Vai estar bem na hora, no time certinho. Perfeito. Fala um pouquinho de onde o pessoal pode te encontrar e também um pouquinho do teu projeto. Bom,
Vocês podem me encontrar principalmente no Instagram, né? Eu tenho meu site com algumas coisinhas que a gente está elaborando agora. Daqui a pouco vai ter uma página mais específica com alguns conteúdos. Mas o caminho principal, o meio principal é no Instagram, @Igor Eckert. Acho que vai estar na descrição do vídeo, né? Que o sobrenome é meio difícil de escrever. Mas, além do Instagram, onde vocês podem encontrar os conteúdos gratuitos, vídeos, posts e caixinha que vocês podem ficar super à vontade, tem o meu curso, que a gente está abrindo as vagas daqui a pouquinho, vai ser no dia 17 de novembro, vai ser a última turma. Então, a última turma do Interpretando a Evidência, que a gente vai ter 2 anos de acesso, vai ter alguns bônus bem bacanas. Dando um spoiler já, que vai ter um curso gratuito que a gente vai fazer no ano que vem, que vai ser um curso de suplementação baseada em evidências. Legal. Uma coisa que não existe no mercado, porque no mercado as pessoas só vendem balela praticamente, né? Então, tipo assim, vai ser uma novidade bem interessante. Suplementações que realmente fazem sentido. E aí, para os 100 primeiros inscritos, a gente vai dar uma vaga gratuita para esse curso que vai rolar no ano que vem. Além de alguns outros bônus bacanas. Mas, antes disso, a gente vai ter um curso gratuito, né? Então, vai ser o seu primeiro passo, que vai ser um curso de 3 dias, 3 aulas que a gente vai dar justamente para fazer toda essa introdução à ciência da saúde, né? Como que a ciência da saúde funciona, quais são as principais armadilhas, falácias que realmente aparecem e que enganam a gente, tanto na prática clínica, quanto no mundo real, não sendo necessariamente profissional da área da saúde, quanto na ciência. A gente vai ver como que pouca parte da ciência é de fato confiável e boa, e como que a gente faz para encontrar esse pedacinho que realmente dá para confiar e usar essas informações na prática. Esse é meio que o próximo evento que vai ter, né? Então vai ser no dia 14, 15, 16, e depois a gente vai abrir as vagas ali para o Interpretando a Evidência no dia 17. E fora isso, dá para sempre se inscrever no portal, que é o nosso canal de newsletter, né, gratuito, que vocês sempre recebem ali a cada 15 dias um material gratuito, seja em PDF ou videoaula, alguma outra coisa do tipo, para ensinar vocês a terem uma leitura um pouco mais crítica, facilitar na leitura de artigos científicos, e também, às vezes, a gente até faz umas edições de resumos sobre algum assunto, né? Então, falar sobre a história da vitamina C, que a gente teve uma edição dessa já, ou ainda falar sobre uma análise de evidência de algum assunto que vocês pedem bastante. A gente vai ter em breve uma análise de evidência de jejum intermitente para perda de peso, tipo, qual é a evidência publicada e tudo mais. Então, também é uma outra iniciativa que a gente tem feito, e aí chega por e-mail para vocês a cada 15 dias uma edição nova, ad eternum, assim, para quem quiser. Então, acho que vale a pena. E, pessoal, super recomendo o trabalho do Igor, já consumo os livros também, já dei pro meu pai adorou os 2 e-books do Igor. Bacana. E com certeza vai vir muito mais conteúdo da parte dele. Quero ver essa newsletter sobre a Age One, que todos os gringos falam nos podcasts, daquele probiótico, sim. todas aquelas coisas. Eu vou fazer. Esse deve ser interessante. Nossa, tem muito. Só em suplementos, tipo, tem edições infinitas. Dá pra virar um influencer só de suplemento baseado em evidência, porque... E cada dia inventam cada coisa nova, né? Que a gente fica... É incrível. Mas vai ser bacana. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Lendo Mentes. A gente se vê no próximo episódio. Um abração e até mais.